Então vamos lá. Vamos ver o vídeo aqui. Temos que falar sobre o roteiro de Bleach do canal Inferno de Dante. A gente vai discutir aqui as críticas que ele vai ter. A gente vai ver se essas críticas são válidas ou se são falácias. Mas eu vou ter que fazer uma revelação bem, radical pra vocês aqui. É o seguinte. Gente, eu sei que é difícil acreditar, mas Bleach tem problemas. Putz. Eu sei, é difícil de acreditar, mas Bleach tem problema. E eu eventualmente vou fazer um vídeo sobre o maior problema de Bleach. Mas eu já posso dar alguns spoilers pra vocês aqui. Pelo fato, um grande problema que você pode já começar a analisar é a parte do Ichigo. Mas não pelo motivo que a maioria das pessoas falam, porque normalmente eles falam coisas erradas. Que, tipo, eles pegam a proposta, como eles não gostam da proposta, eles falam que é ruim. Tipo, o Ichigo não ter um objetivo grandioso. Todo personagem tem que ter um objetivo grandioso. Logo, o Ichigo é ruim. Isso não existe. Isso aí é a pessoa leu um folheto de roteiro, o basicão do basicão, e acaba caindo nessas armadilhas. Existe objetivo interno, objetivo externo, existe várias formas de trabalhar isso. O Ichigo tem um objetivo interno, ele é um personagem comparado do Bigger Tree, né? Ele é o mais real de todos, vamos dizer assim, né? Porque ele é um garoto qualquer do nosso mundo e que não tem um grande objetivo, ele só quer viver a vida dele em paz, basicamente é isso. É um personagem mais mundano, vamos dizer assim, né? Porque ele é mais real, mas mais mundano. Enquanto o Luffy e o Naruto, eles são mais caricatos, porque eles são personagens de mangá shonen. Isso faz muito sentido e são muito bem executados. Caricatura não é algo ruim, tá? O fato do Luffy falar que quer ser o rei dos piratas é muito foda. Você vê a jornada dele com isso. O Naruto querer ser o Hokage por causa do drama que ele sente de pertencimento da vila e tal, muito foda também. Mas você percebe que são personagens que estão intrinsecamente ligados à proposta da história no sentido de, tipo, o objetivo deles é, tipo, eu quero ser o presidente dos Estados Unidos. Eu quero ser o porta-voz da ONU. Eles querem essas paradas, sabe? Então é muito mais caricato. Isso não é um problema. Mas são objetivos externos mais fáceis de demonstrar para o leitor, para o espectador. Certo? E existem formas de se trabalhar outros tipos de objetivo e tudo mais. O Ichigo é um personagem que, por ele ser um personagem mais mundano, um personagem que está no nosso mundo, ser menos caricato nesse sentido, estar perdido por ser um jovem de 15 anos que não sabe o que quer fazer nem pro vestibular, eu acho que a história, quando você vai perceber a história de Bleach, ela gira em volta do Ichigo no sentido de o Ichigo dar continuidade à história, porque a história é sobre o Ichigo, não é sobre o mundo, não é sobre o objetivo do Ichigo, é sobre o Ichigo. Só que o Kubo acabou botando muito personagem que a galera gosta. Os capitães, os espadas, os Quincies, os Time Eaters, aí vem os Fullbringers, aí tem os tenentes, e aí é divisão zero. É tanta gente na tela que isso acabou tirando tempo do Ichigo pra gente ver o que realmente precisava ver dele. Seria, na minha opinião, momentos mais introspectivos. A gente precisava entender um pouco melhor a cabeça do Ichigo. Então eu acho que esse é um dos maiores problemas que atrapalha Bleach em alguns momentos. Porque Bleach, quando você para pra analisar, é uma história character-driven, né? Uma história focada em personagem. Você pega o Triângulo da Estranheza, o foco dela também é personagem. E acaba que, para um protagonista que tem... como é que é aquele nome? Síndrome do sobrevivente, né? Que ele acha que ele tinha que ter morrido no lugar da mãe e tal, várias coisas. A gente não vê isso sendo desenvolvido da forma que deveria. Fica tudo muito implícito. Por exemplo, no início do arco dos Fullbringers, no meu próprio vídeo do YouTube, eu explico como que o Kubo mostra aquilo ali visualmente pra gente. Mas dava pra ter tido mais momentos que demonstrassem isso do Ichigo. Então ele acaba ficando muito distante. Esse é um problema que eu acho com Bleach. Sendo sincero. Eu nunca escondi isso. Virou meme falar que eu não critico Bleach é porque as pessoas não viram meus vídeos de Bleach. Eu desço o pau. Mas esse é um problema sério que eu acho que tem com Bleach, que acabou atrapalhando muito o ritmo. Né? Você tem muitos personagens que disputam o tempo de tela, e aí você pode acabar tendo uma deficiência de desenvolvimento. Culpa do sobrevivente, pois é, isso aí. Desenvolvimento dos personagens. Então, e o Kubo fez um bom trabalho de tornar eles icônicos, sem a necessidade de aprofundar demais. Então, se o Dante falar isso aqui no vídeo, eu vou concordar com ele. Não tem como não concordar, porque é verdade. Você pegar o Aizen chega um ponto que não parece que é o Aizen que tá na frente. Parece que é o Kubo que tá na frente. Entendeu? Porque acaba sendo controle. A gente viu muito disso, problema acontecendo com muita gente reclamando do Sukuna. Também, que toda hora ele luta e tá tudo bem, ele nem tá na metade do poder deles, e o povo tá ficando de saco cheio. Então, é difícil administrar isso.
O Kubo eu acho que deu uma vacilada. O final da Guerra de Karakura... A Guerra de Karakura em geral eu não gosto. O final dela eu acho terrível. Ichigo versus Aizen em geral gosta, eu acho terrível. Tem muitos problemas, né, nessa administração. Você pode pegar o arco do Ecomundo quando eles vão lá para Las Noches. Tudo bem, eu inclusive falo, tem um monte de tema legal sobre ser o inverso da Soul Society, e trabalhar o tema do Ichigo se perdendo ao invés de se encontrar, o do rolo interior dele lá, tem tudo isso. Mas também o design de Las Noches não foi benéfico para a história. Deixou muito monótono visualmente. Isso atrapalha. Ah, é brutalismo? É, mas vacilou. Ah, todos os espadas têm nomes de arquitetos ou designers? Sim, tá tudo ali intencional. Mas nem intenção é diferente de qualidade. Eu acho que aqui o Kubo deu uma vacilada também. Então, assim, tem vários problemas durante a história. No início do primeiro arco de Bleach, as partes de comédia com o pai do Ichigo são muito arrastadas. Isso tá todo no meu vídeo, pra todo mundo ver. Tá bom? Então... Mas, pra mim, esses problemas são problemas reais. Só que eu vejo que as pessoas não falam sobre esses problemas. Elas reduzem a outras coisas. Então já falei demais. Vamos começar a ver aqui o vídeo e ver o que ele vai dizer. Nem começou o vídeo e já tô 10 minutos falando. Vamos lá. Quando a gente tá falando de obras de ficção e obras cinematográficas no geral, um assunto sempre muito legal são os famosos furos de roteiro. Aquele erro, aquela falha que faz com que o filme perca sua consistência narrativa e pode ocasionar a destruição dele ou simplesmente um fato curioso. E furos de roteiro não são exclusividades de obras ruins. A gente tem mega blockbusters, que nem Avatar, por exemplo, que tem um baita furo de roteiro, que no final, depois da guerra dos humanos contra os navios, simplesmente eles falam, tá, agora que acabou, todo mundo vai pra casa, vai. Eles não deixam um humano de refém pra que eles não voltem tacando fogo em tudo que neles fizeram da primeira vez. E o protagonista, que é um ex-militar... Eu não lembro desses filmes, até porque eu não ligo muito pra Avatar nem nada, né, essa franquia aí, mas... Isso não é necessariamente furo de roteiro, se faz parte da construção dos personagens, do mundo, da cultura deles e caralho a quatro. Então, muitas vezes, igual eu falei, intenção é diferente de execução. A intenção dos caras pode ter sido essa que eu falei, mas não ter executado isso direito, e aí vira um furo de roteiro no filme. Tem várias formas de interpretar isso. Então, só um comentário, porque eu nem sei. Não vou defender essa porra aqui também, que eu nem conheço. Devia saber mais do que ninguém que a ganância de seres humanos, sobretudo dos Estados Unidos, não tem fim, assim como nossa maldade, como aprendemos em Hunter x Hunter. Mas há outros tipos de furo de roteiro, coisas que você nunca prestou atenção, mas que quando eu te falar, você nunca vai ver aquele filme da mesma forma. E acho que o que mais me pegou nesse sentido é o primeiro Toy Story. E você deve estar pensando, não, esse filme é icônico, é perfeito, não tem falha, né? Bom, vocês lembram do Buzz Lightyear? Todo o drama do Buzz é que ele era um brinquedo que não achava que era um brinquedo, ele achava que ele era um patrulheiro estrelário, caralho. Sendo que, por que o Buzz age como um brinquedo, igual todos os outros, quando humanos estão por perto? Entre aspas, agindo de maneira como se fosse um objeto. Se ele acha que ele não é um brinquedo. E isso é louco, isso faz você começar... Dissonância cognitiva, ué. Pô, você vai... Aí, mano, você vai criticar Toy Story, eu vou ficar 40 minutos defendendo Toy Story. Não vai ser nem Bleach a defesa aqui, vai ser pra Toy Story a defesa. Pô, não é contradição, dissonância cognitiva. Porra, todo mundo tem. O cara acha que é aquilo, mas nem percebe o fato de que ele tá imerso na própria fantasia. Pra mim é isso, pra mim sempre foi. Pra mim sempre foi o fato do Buzz Lightyear estar imerso na própria fantasia e não conseguir encarar a realidade. Porque ele vem, como um brinquedo, né? Ele vem fabricado literalmente achando que ele é a fantasia que ele tá propondo pra criança. Porra. Pra mim não, pra mim sempre foi óbvio isso, desde pequeno, tipo o brinquedo brincando a fantasia. E ele não quer sair dessa fantasia. Só que instintivamente, por ele ser um brinquedo, ele percebe que ele não pode fazer aquilo de mostrar que tá vivo na frente do Andy e tal. Ô, porra! Pensar, caralho, por que ele não interagia quando humanos estavam por perto? É um negócio inato de brinquedo, mas não era pra ele ter percebido que ele tava fazendo isso no momento que humanos chegavam por perto? E agora eu tenho certeza que você não vai ver nunca a Toy Story da mesma forma. Mas se tem um anime que é campeão quando a discussão é furo de roteiro... Bora! É Bleach. Uma obra maravilhosa. Vai ter que me dar argumentos.
Argumentos. Bora lá, Dante, bora! Coisa que eu amo muito. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu acho que do Big Three, né? Naruto, One Piece e Bleach. Bleach é o que tem a proposta mais criativa e original. É uma obra que sofreu muito com o anime, principalmente. Tem lá suas falhas, os fillers nocivos que eu já falei em alguns vídeos. Mas no geral, eu tenho um amor por Bleach. E Bleach foi influência de muitos animes que a gente tá vendo aí hoje em dia. Porém, nesse vídeo, nós vamos discorrer sobre os arcos de Bleach e falar sobre as principais falhas de roteiro, furos de roteiro, e depois cravar e levar a discussão se o roteiro de Bleach é fechadinho ou se tem sim furos de roteiros expressivos que causam danos à narrativa. E obviamente para fazer isso eu vou dar spoilers sobre a série inteira, então esteja avisado. Mas uma coisa importante todo mundo lembrar, serve pra todo mangá, tá? Por que esses autores conseguem fazer esse monte de furo de roteiro na história? Como que a Rukia perde pro Hollow no início da história se ela já tinha Shikai? Como que o Naruto é maltratado pelo Hiruzen por todo mundo da vila, sendo que o Minato pediu pra ele ser bem tratado e o herói? Como que o Shanks perdeu o braço pro Rei do Mar aleatório que o Luffy ganha com o soco? Depois. É o mesmo? Não sei, mas tematicamente é o mesmo ali dentro da história. Por quê? Os 3 primeiros capítulos do Big Three tem um furo de roteiro. Sabe o que a gente aprende ali? A gente aprende que pra você fazer sucesso, seu primeiro capítulo tem que ter um furo de roteiro. Sim, a Rukia canonicamente já tinha Shikai ali, porque a gente descobre o flashback dela do Caim, que ela já tinha Shikai. Mas por que isso acontece, né? A forma que o mangaka cria a história de mangá, por ser uma proposta semanal e por não ter a capacidade de garantir que a história vai sobreviver, a história tem que ser boa no aqui e agora. O capítulo tem que ser bom. Coesão narrativa não importa tanto assim. O que importa é o entretenimento. Então, o que você precisa fazer como mangaka é ter a sua ideia de obra preparada para acabar em 20 capítulos, 50 capítulos, 100 capítulos, 150, 200, 300 e por aí vai. Porque a qualquer momento a sua história pode acabar. Então, ela tem que estar preparada para acabar a qualquer momento também. Então, isso é algo que não justifica problemas na história. Mas quando a gente está discutindo mais aprofundadamente nessa temática de mangá, é interessante saber. Porque todos os autores de mangá irão sacrificar as suas ideias de coesão da obra para fazer o capítulo da semana ser mais interessante. Porque é o capítulo da semana que vai decidir se ele volta na semana que vem ou não. Entendeu? Tipo isso. Mas, gente, ó, outra coisa importante de avisar aqui, ó. Sem xingar o coleguinha. Aqui a gente vai falar de ideias, tá? O Daniel, inclusive, eu falei com ele no Zap Zap, depois a gente vai bater um papo, depois desse vídeo aqui, pra entender como que ele chegou nessas conclusões, falar das nossas visões e tudo mais. E foi super gente boa, então, sem treta, tá bom? Vamos ir na amizade. E apesar de que vamos falar das falhas de roteiro de Bleach aqui, eu não vou falar de tudo. Eu vou falar daquelas que podem ser realmente gritantes pra trama e que tem uma contraparte, elas podem ser rebatidas com argumentos, porque tem um furo de roteiro que todo mundo fala que por que a Yoruichi não tem uma Zanpakuto, por exemplo? Ela tem. Ela só escolhe não usar. Ela já falou isso na história, se eu não me engano. Como ela é de um clã nobre, ela sempre odiou ter tudo de político em volta dela, e a Zanpakuto dela, por ser de um clã nobre, as Zanpakutos de clã nobre, você tem até 2 tipos. Você tem Zanpakuto herdada de clã nobre, e também você tem Zanpakutos temáticas de clã nobre. Ela prefere não usar dela. É um mistério na história que o Kubo realmente não falou, mas a personagem falou, não gosto, eu prefiro lutar assim. Assim como tem outros personagens que preferem lutar de outros meios. Mas eu acho que é uma sacanagem que o Kubo fez, foi tirar o foco. Não tirar o foco, tirar espaço de outras formas de luta brilharem. Então você tem a luta corpo a corpo, fica só a Soifon e a Iruichi. Eu acho que poderia ter outros personagens a se aproveitarem disso. O Kensei, por exemplo. Ele tem o Zanpakuto de luta corpo a corpo e ele não sabe porra nenhuma de técnica de luta corpo a corpo, tipo Shunko, outras coisas paralelas a isso. O vacilo. O Byakuya usa muito Kidou. O Aizen usa muito Bakudou. Mas mesmo assim, fica muito... É um suporte. A gente não vê personagens realmente focados nisso. A gente vê, por exemplo, o Vizard, o gordão lá, que ele vence o do Bahagan, porque ele usa os Bakudou muito foda lá. Isso seria legal se na história tivesse expandido um pouco mais esses elementos. Então, assim, ela não ter uma Zanpakuto não é que ela não tem. Ela escolhe não usar. Já foi dito na história. Mas eu acho que é uma sacanagem do Kubo não aproveitar esses outros lados da história, de meios de combate, pra gente aproveitar também.
Mas isso é tipo, tudo bem, furo de roteiro, mas é um pormenor, tá ligado? Bleach começa com a gente vendo Ichigo. Não, isso não é um furo de roteiro. O personagem fala que ela não gosta de usar a Zanpakuto dela. Adolescente, normalzão, mas que tem uma característica especial. Ele é Sim, o gordão tem Zanpakuto. Tanto é que quando mostra a apresentação dele de Vizsla, ele tira a Zanpakuto dele do mesmo cubo mágico que ele usa pra derrotar o Bardo. meio médium. Ele consegue ver espíritos e ter uma sensibilidade a mais ao plano espiritual. Lembrando, gente, que a pessoa não gostar da própria Zanpakuto não é algo incomum em Bleach, tá? O Ikako não gosta da Bankai dele. Fala que a Hozokimaru é muito preguiçosa. E a Hozokimaru representa ele. Ele é muito preguiçoso. Só ver como é que o Ikako é. É um monge que gosta de festa, beber e tal. Ele tem essa dualidade. Tem muita coisa que vai ser... que o cubo vai transmitir através de imagem e comportamento de personagem. Não vai ser o personagem falando: nossa, eu sou um monge e tento ser super certinho, porque esse é meu ideal, mas mesmo assim eu quero aproveitar a vida e viver no conforto, e por isso eu não quero mostrar que eu tenho Bankai, porque senão eu vou ganhar responsabilidades, e eu não vou poder seguir o Zaraki, sendo o terceiro na divisão do comando, que aí eu posso não tá perto, mas também fugir quando precisar, e não vou ter obrigatoriedade burocrática e tal. Não vai ter isso. Desculpa. Vou falar aqui, não estamos em Hunter x Hunter e One Piece. A treta, entendeu? Então isso vai estar sendo representado no comportamento do personagem. O Hisagi não gosta da Zanpakuto dele. A Soifon não gosta da Bankai dela, que novamente representa quem ela é. A Soifon, ela se apresenta como uma ninja, né, basicamente. Silenciosa, mortal, séria, fria. Mas o que ela é de verdade? Ela mostra esse lado de verdade dela do lado da Yoruichi. Ela é emotiva, explosiva, emocional, quente, calorosa ali. Ela quer seguir a Yoruichi, ela toda cheia de emoções. E como que é a fucking Bankai dela? Um foguete explosivo, um míssil explosivo gigante. Nada igual ao que ela demonstra ser para as pessoas, mas é igual ao que ela realmente é. Ela é um míssil, ela é explosiva. E a Bankai dela representa isso, e ela não gosta da Bankai dela, né? Você tem outros personagens que também não gostam muito da Bankai. A minha teoria, já é a teoria do Aizen, ele não usa a Bankai dele porque talvez ele nem tenha descoberto, porque ele rejeita a espada dele. A gente vê isso na parte do Hagyoko, que ele rejeita a própria espada dele. Com isso, que ele quer transcender a existência de um Shinigami, por isso ele rejeita o lado do Shinigami, que ele acha que é incompleto. Você tem o Shinji, que não gosta muito de usar a Bankai, porque é muito estresse, muito problema. Você tem... Quem mais que não gosta da própria... Os Yumichika. Yumichika, ele não gosta de mostrar a liberação completa da Zanpakuto dele. Ele libera a versão... que é tipo umas lâminas assim, mas a verdadeira é aquelas penas de pavão. Então tem muito personagem que não tem um relacionamento bom com a própria Zanpakuto. E isso acontece porque eles não se aceitam de verdade. Que é o tema de cultivação ou iluminação ou, né, evolução da roda do Sansara, que é atingir um estado maior. E como eles são representações de devas, eles mostram exatamente isso. Tentar evoluir nível espiritual. Isso. Tanto é que o treino para você identificar quem é realmente a sua Zanpakuto é meditação. Até que em determinado momento ele recebe a visita de uma Shinigami chamada Rukia, e eles dois começam a nutrir ali uma pseudo-amizade bem rápida, até que uma energia espiritual alta chama a atenção dos dois e eles vão encontrar com essa ameaça. E quando eles chegam lá, eles veem um Hollow. Hollow é basicamente um espírito obsessor, um espírito maligno, uma alma que já pertenceu a uma pessoa, mas que foi corrompida por motivos. Então, quando eles chegam no local, eles veem que a irmãzinha do Ichigo está sendo atacada por esse Hollow. Então começa uma treta, a Rukia é gravemente ferida. Já foi falado na novel que o Aizen tem Bankai. Não foi exatamente isso, tem um monte de coisa de tradução errada aí. Essa novel, ninguém sabe se de fato é canônica ou não, tá no meio termo. Pode ser canônica até o Cubo falar que não é. A gente vai descobrir se o Aizen tem Bankai ou não no final do anime. Vai ser o momento de descobrir. Eu aposto que não, e minhas teorias um dia eu vou soltar. Mas ela vê que o Ichigo... Ele pode soltar, ele pode descobrir, mas se o Aizen tem Bankai, ele descobriu no Mugetsu. E eu vou provar isso pra vocês. É um cara que tá querendo proteger a família dele com unhas e dentes. Então ela fala pra ele que ela irá lhe dar metade de seus poderes pra ele ter força suficiente pra acabar com essa ameaça. Sendo que quando ela passa os poderes pra ele, ele pega tudo. Ele absorve tudo, a palavra que a Rukia usa. Absorver, né? Tem uma raça de personagens que absorve coisa aí em Bleach. Ele chupa o poder todo dela e realmente acaba com o Hollow, deixando ela
temporariamente sem poderes. E esse é o primeiro furo de roteiro. Como que a Rukia sabia que Shinigamis poderiam entregar o poder deles voluntariamente para um humano? Tudo bem? Porque no passado já houve outros Shinigami substitutos, chamado Ginjo, que inclusive tinha relação com o Kitaki, que é o capitão da Rukia. É basicamente isso. Então, aí é um protocolo que aparentemente já existe. Mas, por mais que isso não tivesse... Tipo, a gente nunca chegou na parte dos Fullbringers, por exemplo. Isso faz parte da proposta básica da história. Essa é uma informação, se a Rukia sabe, é uma informação que os personagens, mais ou menos desse nível, vão saber também. Só que, como eles falam na história, né? Isso é um crime. Fazer isso é um crime. Passar poder para humanos é crime. Não deve ser feito. Só que não é um crime passível por execução. O negócio é que o Aizen manipula todo mundo. A Central 46 já está morta, a gente vê tudo isso na história. E aí ele faz a punição dela ser muito maior do que deveria, porque ele quer pegar a Hogyuko que está dentro dela, que o Urahara botou nela antes dela ir para o mundo humano. Dessa vez aqui. Tem muita gente que acha que o Hogyuko tá dentro do Gigai, mas não tá. O Hogyuko tá dentro da alma dela. Nesse ponto da história, nesse momento exato aqui, ela já estava com a Hogyuko. Ou seja, o Urahara botou a Hogyuko nela antes desse dia. Como foi isso? Isso é um mistério e possivelmente pode ser um furo. Esse é um negócio que o Kubo tem que explicar. Ele tem que explicar muito bem, senão eu vou ficar puto. Tem que o Ichigo parecia... Tanto é que tem a teoria do Urahara vilão. Ser uma pessoa diferenciada, que via esses espíritos que pessoas normais não veem. Mas ainda assim, isso não explica. Mas enfim, a gente já vai chegar lá. Porque depois disso, o Ichigo agora... Mas isso faz parte da proposta, né? É tipo falar, porra, como é que um Zé Ninguém Fudido Naruto consegue roubar o pergaminho do Jutsu Clone das Sombras, que era um pergaminho de um Jutsu lendário tesouro de Konoha? Porra, por que o Shanks guarda a fruta perseguida pelo governo, a Zoan lendária do deus do sol e o caralho, e sei que ele deixa na porra de uma caixa jogada no bar? Por isso que, inclusive, o que o Live Action fez, que teve a consultoria do Eiichiro Oda, botou dentro de uma caixa, que tem o símbolo da marinha, uma caixa, na moral, escondida dentro dali do armazém do navio. Ou da hora que eles descarregaram. Entendeu? Então, assim, toda a questão de proposta base, não tem muito como a gente questionar. Se ela usou isso aqui, se parte do princípio que é ensinado em algum momento, ou ela tem esse conhecimento por algum motivo, que isso acontece. No início de história, o leitor tende a aceitar qualquer coisa, porque é o momento que você está construindo as regras. Não existe nenhuma regra, entendeu? Você está apresentando essas regras. Depois que você apresenta essas regras, aí você tem que seguir elas, né? Então, reclamar de proposta ou de apresentação de regra inicial, do world building da parada, é complicado. Porque você entra num ponto que é muito mais a semente da parada. A pessoa pode não gostar, não tem problema. Mas tem algumas coisas que não dá pra questionar, entendeu? Dá pra fazer outros paralelos aqui, mas não vou perder muito tempo nisso. Então, esse é um ponto de cuidado. O que eu posso reclamar dessa cena aqui, que é um furo de roteiro de fato, é que a Rukia tem Shikai nesse momento, que eu falei no início do vídeo. Ela tem Shikai. Ela deveria ter capacidade de usar a Shikai e vencer do T-Bone, que é o nome daquele Hollow. Mesmo sem Shikai, ela deveria ser capaz de derrotar esse Hollow. A Rukia aqui nesse ponto da história, pelo que a gente descobre no futuro, que a gente vê um flashback que se passa antes do primeiro capítulo, a gente já sabe que a Rukia é muito mais forte que esse Hollow, e esse Hollow é incrivelmente fraco. Tão fraco que ele não é nem... aparece o Urahara, mexe lá no celular, mostra o poder dele, é tipo zero, é irrelevante o T-Bone. Como que isso acontece? Ela tava bolada por causa do Ichigo, o Ichigo foi fazer merda, ela foi defender. Tudo bem, mas mesmo assim, de acordo com o que a gente já sabe da história, a chance disso acontecer era muito baixa. É mais provável que é só um furo de roteiro. Esse é um furo de roteiro, acontece. Então, esse é o furo de roteiro. Ele não ter falado isso me deixou curioso. Com poderes Shinigami, começa a trabalhar por ela, enquanto a Rukia tenta arranjar alguma forma de arranjar os poderes dela de volta. Até que ele encontra com o Ishida Uryu, um dos últimos Quincy's que existem. Essa teoria, que foi plano do Aizen, que aquele Hollow era do Aizen e tal. O Aizen até fala que ele joga os Hollows pra começar a aparecer em Karakura. Mas isso aqui, tipo, aquele Hollow não tinha poder nenhum alterado. O próprio Urahara mostra que aquele Hollow tinha poder normal. A própria Soul Society não liga muito pra aquele Hollow. Não tem poder o suficiente pra aquilo.
classe de pessoas espiritualmente elevadas que são que nem Shinigamis. Eles servem para caçar Hollows, sendo que os Shinigamis eles estão lá mais para exorcizar e os Quincy's para destruir. Sendo que o Shinigami é uma alma, né, teoricamente uma pessoa morta, e os Quincy's são humanos, que nem o Ichigo, que tem essa habilidade de nascença. Eles vão... Resumido no início da história é basicamente isso. Seria uma raça de médiums. A gente depois descobre na história que a diferença do Quincy para o humano é o núcleo espiritual deles. Tudo em Bleach é determinado pelo núcleo espiritual, o que determina o que você realmente é. E a gente vê a diferença do Quincy pro Shinigami, não só na forma que ele usa Reiatsu, o Quincy absorve, o Shinigami expele, mas também porque o Quincy ele não tem anticorpos Hollow. Então quando o Hollow morde ele, o Quincy ele vai ser apagado, ele vai sair do ciclo de reencarnação e virar pó. E quando um Quincy ataca um Hollow, ele faz a mesma coisa. Aquele Hollow não vai ser purificado, não vai voltar para o ciclo de reencarnação. Ele vai virar pó, vai ser apagado. Numa competição, o Uryu faz merda e isso faz que vários Hollows comecem a aparecer, e isso faz com que duas outras pessoas importantes despertem seus poderes, Orihime Inoue. Antes disso já tinha, né, um pouco. O Shed, ele começa a perceber um pouco do... Quando ele luta junto com a Rukia contra o Shrieker, que é o capítulo... Não é o 4, tô maluco aqui. Que aparece o Shrieker, que aparece o Portão do Inferno, é na edição 4, tô me confundindo por causa disso. E aí, ele meio que começa a aparecer, tipo, já dá a entender que ele vai ter alguma coisa ali. Isso vai sendo construído gradativamente, porque o Kubo usa o formato monstro da semana para apresentar os personagens e a interação deles. O próprio capítulo 2 já começa com a Orihime tendo... Já vai ter uma interação com o irmão dela, né, o Hollow. E ele interage com a alma dela de fato e tudo mais. E isso vai ajudando a despertar, né, o poder. E o Chad. E isso é bem clássico de Battle Shonens e tudo mais, de formar aquele grupinho que inicialmente pareciam pessoas normais, mas que vão despertando poderes com o tempo. É meio galhofa, mas funciona. Depois disso, nós vamos para o que muitos acreditam ser o melhor arco de Bleach, Soul Society. Quando o Hulk é pego... Eu acho que Soul Society é o melhor arco de Bleach, por vários motivos. Eu tenho que refazer meu vídeo sobre isso. Aqui, ó, falaram aqui, ó. Olha a primeira página do capítulo que eu te mandei no Discord. Lá mostra que a Rukia já tinha ido no mundo dos humanos antes e reforça a teoria que o Urahara botou a Hogyoko na Rukia antes. Não, que ele botou antes já tá confirmado, assim. O personagem, ele fala isso. Quer dizer, não fala isso. Tudo que tá em volta ali a gente percebe as falas de vários personagens resultam nisso. Eu não vou conseguir abrir o seu link porque meu PC não abre Mangaci. Eu tenho que abrir pelo celular usando 5G porque senão ele me bloqueia, não sei porquê. Por Kuchiki Byakuya e Abara Irendi para ser julgada pelos Shinigamis por ter ficado tanto tempo no mundo real, Ichigo e seus amigos se juntam para tentar resgatá-la. Então, com a ajuda de um homem... Aqui, ó, me mandaram. Vou pegar aqui. A gente vê. Aqui, uma ordem de transferência? Não é isso. A gente vai viver no mundo humano por um mês. É tipo aquela vez que você foi como minha ajudante. Aí aí viu? Eu disse que ela não se lembra. Ela bloqueou esse dia da memória dela, né, Rukia? Cala a boca e vai pro jardim lá fazer alguma coisa. Aí ele começa a falar aqui de outras coisas. Mas que a Rukia já foi, mano. A gente sabe disso. Misterioso, Urahara Kisuke, eles conseguem acesso à Soul Society, o ambiente onde os Shinigamis vivem, e então começam a, meu irmão, invadir a notificação tá pausada enquanto a gente tá no vídeo. Aquela porra como poucos. Sendo que, nesse exato momento, está acontecendo uma outra trama na Soul Society, uma trama paralela, que é o assassinato de um dos capitães de divisão, Aizen. E se você é uma pessoa fixada em power scaling anime, não veja Bleach. Porque mais do que nunca, esse arco aqui mostra que o autor, ele tá pouco se fudendo pra isso. Porque o Ichigo já aparece ali, já é um cara forte, já tá se acostumando. Então, se você curte Power Scaler, não assista nada, porque você vai ficar maluco. Mas eu vou escutar tudo que ele falar, porque esse aí já tá no beabá aqui da língua pra refutar. Vou fazer meu estrogonofe aqui rapidão. Seus poderes Shinigami, mas ele já chega e derrota o Ikako, que seria o terceiro em comando de uma divisão. Um Shinigami forte e experiente que caiu pro humano que acabou de receber seus poderes. Tudo bem. Ichigo treinando com o Urahara. Quando ele desperta a Zanpakuto dele. Ele cria uma cratera colossal no chão. Quase arranca o braço do Urahara fora. Mesmo com o Urahara usando o escudo escarlate dele.
Isso no momento que ele desperta Zanpakuto. Ichigo sem Zanpakuto sai do Bakudou 99 do Tessai. Ichigo, sem despertar Zanpakuto, absorve um Cero de um menos grande. Você já parou pra pensar nisso? Ele absorve. Não existe Shinigami absorvendo o golpe dos outros. Como assim? Ele absorve o Cero do Hollow e devolve. Um único personagem de Shinigami que absorve alguma coisa é o Kitaki usando a Sogo no Kotowari. Só que isso é a habilidade específica da Zanpakuto dele, da Shikai. O Ichigo faz isso com a Zanpakuto. Novamente, mostrando que ele já tinha poder Quincy desde o início. Isso é intencional porque desde o início da história tem várias dicas do Ichigo ser Quincy. Ichigo treinando com o Urahara, ele demonstra a capacidade de poder absurda. Ele, como humano, primeiro capítulo, ele sai do Bakudou da Rukia. Bakudou número 1. A Rukia fica em choque. Como que um humano consegue sair disso? Ela fala, não consigo sentir Hollow, porque a pressão espiritual desse garoto tá me impedindo de fazer isso. O Ichigo vai lá e consegue fazer, entre aspas, né, lutar contra o menos grande. Então assim, o Ichigo não é fraco não, mano. O Ichigo ganha, empata com o Grand Fisher, sendo que o Grand Fisher já matou mais de 100 Shinigamis. E o Ichigo empata ele sem usar Zanpakuto, tipo, a Zangetsu, só com a Shikai. Então, uepa, vamos com calma. O Ichigo é muito mais poderoso do que parece. Eu entendo quem não gosta. Eu entendo quem fala, nossa, o Ichigo é forte demais, é apelão demais. É verdade. Mas nunca foi inconsistente. Desde o início da história, ele é absurdamente poderoso. Tanto para humano, que ele ganha de 3 valentões sozinhos, vê espírito, sai do bloqueio lá da Rukia, e depois como Shinigami, ele mostra que tem muito poder espiritual. Quando ele ganha do Ikako, inclusive o Ikako fala, nossa, você treinou com o Urahara? Quando o Ichigo fala que treinou com o Urahara, o Ikako aqui, ó, o cozinho do Ikako faz assim. Ele sabe que o Urahara é pica. E o Ichigo treinou com um cara pica. Então, vamos lá. Já lutou com o menos grande, absorveu o Cero, devolveu o Cero, já o mano já era foda. No treino do Urahara, saiu do Bakudou 99, sem Zanpakuto. No momento que ele desperta Zanpakuto, quase arrebenta o braço do Urahara que tava levando aquilo a sério, porque senão ele ia morrer. O Ichigo, quando ele despertou a Zangetsu, ele quase ia matar um capitão com um golpe. Se ele tivesse dado bobeira, né? Ele é forte. Vamos lá. Ai, caralho. Ele, o protagonista, a gente deixa passar. Porém, o Ichigo continua e então tem o famoso encontro dele com Zaraki Kenpachi, que para a própria divisão dos capitães é o mais forte dentre todos eles. Não. É o mais maluco, lutador, psicopata, mas o mais forte não é. Porque, primeiro, Zaraki nesse ponto da história não liberava todo o poder dele. Mas tira isso. Yamamoto é mais forte, já não é mais forte. Nesse ponto da história aí, o Zaraki, ele era poderoso. Ele ainda é poderoso. O negócio que... Vamos lá. E utilizando seus poderes ao máximo... força física, ele era mais forte, de fato. Mas não força geral, né? Despertando um poder a cada corte que ele tomava desse experiente capitão, de alguma forma, ele consegue derrotá-lo. O Ichigo... Vamos lá. Poder em Bleach, como o Cinderelli falou no chat, está associado à identidade. Os personagens são mais poderosos conforme eles ficam mais... entendem melhor a si mesmos. A gente vê isso claramente no processo da Bankai. Mas não só isso, você vê nas inspirações, é porque isso vem muito de cultivo oriental. Que inclusive chinês destruiu, né? Fazendo só um monte de webtoon zoado de cultivo. É uma parada de aumentar, né, a sua iluminação pessoal. Em Bleach você vai ver que as lutas são determinadas por quem tem mais autoconhecimento. Isso vai ser representado em poder. Mas mesmo com tudo... assim... Ah, Nardo, você estava viajando. Se vocês forem ler a batalha do Zaraki e do Ichigo, como que é essa luta? O Ichigo, ele luta, ele bate no Zaraki, a mão deles começa a sangrar e não corta nada no Zaraki. O Zaraki fala, é só isso? Isso é um bosta. E aí, o Zangetsu aparece e fala, você consegue escutar a Zanpakuto dele? Aí o Ichigo fala, nossa, parece que ela tá gritando. Ó, pois é, ele não tem
conexão com a Zanpakuto dele. Aí o Ichigo percebe, porra, verdade, você tá aqui do... Eu tô resumindo, né? Você tá aqui do meu lado. Zangetsu, por favor, me ajuda. Aí o Zangetsu fala, beleza, eu te ajudo. E aí o Ichigo começa a conseguir ferir o Zaraki. E na pancada final, se vocês forem perceber, qual que é a forma que aparece da energia? Já pararam pra ver isso? A forma da energia que fica em volta do Ichigo é uma caveira. O próprio Zangetsu, depois a gente vai descobrir no futuro da história, mas aqui, já é uma dica. Porra, como que esse Zangetsu tá liberando o Hollow do Ichigo? Mistério. Mas se você for pegar um pouco mais antes da história, no treino do Urahara de novo, na hora de descobrir a Zangetsu, quando o Ichigo começa a cair no mundo dele, o Zangetsu fala, faz uma plataforma espiritual. Você já fez isso antes. Pegue as partículas espirituais do ar, absorva elas e faça uma plataforma. Ele dá uma explicação Quincy. Essa explicação de Quincy conseguir pisar no ar. A explicação do Shinigami pisar no ar, ele pega a energia do núcleo dele e joga pro pé. Tipo Naruto, né? Então, opa, como assim? O Zangetsu está dando uma dica, tá explicando de forma Quincy. Você pegar isso no início da história, você já percebe toda a trama ali, basicamente. Então, quando o Ichigo aceita a ajuda do Zangetsu, libera... O que o Zangetsu faz? O Zangetsu fecha a torneira, né, basicamente. O Zangetsu abre a torneirinha ali do Hollow, sai a caveira. E aí ele não ganha, né? Empata. Porque o Zaraki, ele fica tipo, ele dá a vitória pro Ichigo e fala, mano, o que você tá caído aí no chão? Você ganhou. Pá, ele cai, depois ele vai embora. Aí a Yashiro pega ela e vai embora. Aí o Zaraki fica olhando pra Zanpakuto dele assim, tipo, você realmente não te escuta, você não vai falar comigo e tal. Ele fica bolado. O Zaraki perdeu moralmente naquela luta. O drama físico, né, tá lá porque é mangá de porrada. Mas o Ichigo se fudeu completamente. O Ichigo foi salvo, inclusive, por quem? Quem estancou o sangramento do Ichigo? O Zangetsu. Quem que estanca o sangramento mesmo? A Quincy, né? Uma técnica chamada Blood Vein. Olha só que interessante, desde o início. Aí, o Ichigo ali, ele só, entre aspas, conseguiu empatar graças à habilidade que ele tinha do Zangetsu que ajudou ele. Beleza, ok, você fala, o Zangetsu faz parte do poder do Ichigo, então ok, ele era muito poderoso. Sim, isso que eu tô falando. O Ichigo é um monstro desde o início da história. O Ichigo naquele ponto da história já era capitão, nível capitão. Desde quando ele liberou a Zangetsu contra o Urahara, ele já era nível capitão, ele já era absurdamente forte. Só que Bleach não tem número de power level. Entendeu? Bleach, o power level é mais determinado, tipo, visualmente por rankings de hierarquia militar. Capitão, tenente, por aí vai. Mas isso não é verdade sempre. Tanto é que tem várias pessoas que escolhem não ficar em rank alto. Em One Piece você tem os números da recompensa, que ajuda você a ter uma noção do personagem. Naruto você tem as classificações de Genin, Chunin e tal, mas em geral também você... Naruto trabalha a parte de combate com mais coreografia, é mais certinho nesse sentido, enquanto Bleach é mais abstrato. Mas com quase todas as informações que a gente viu, a gente sabe. O Ichigo já era absolutamente poderoso. Mas isso que ele falou é uma coisa que sempre foi discutida na comunidade. Muita gente falava isso que ele fala. Só que o argumento de todo mundo contra isso sempre foi, cara, olha só as páginas. Pô, a galera esquece. Acontece muito, cara. O povo esquece. É muito louco. Eu também já esqueci dessas coisas. Passou de derrotar um terceiro com bastante dificuldade pra derrotar o cara que era considerado... Não, ele derrotou o terceiro. Aí luta contra o Range. Ele derrota o Range. O Hollow salva ele de novo, porque ele tá todo fodido, junto lá do Hamatarou. E aí a gente vê como que o Ichigo manja de luta. Ele percebe o padrão na Zanpakuto do Range. E ele lembra do treinamento dele com o Urahara, do Urahara explicando como lutar contra Shinigamis, como que as Zanpakutos funcionam e tudo mais. Mais forte da Soul Society. Mas a gente vai falar disso aí daqui a pouco também. Porque depois disso, enquanto tá rolando toda a treta, o Ichigo vai para um de seus polêmicos treinos rápidos, que é também alvo de muitas... Isso aí essa parte é de fato polêmica, não tem como negar. Críticas em Bleach, onde o Ichigo ele meio que desaparece com algum truque do Urahara e vai treinar com a Yorushi em algum lugar, fica lá por pouquíssimo tempo e quando ele volta que nem um bicho. Quando ele volta pra interromper a execução da Rukia, quando o Aizen já se revela. Nesse ponto, mesmo antes desse treino, ele faria a mesma coisa que ele fez aqui.
É porque o treino só liberou a Bankai dele, não aumentou os status. Revela, ele é o grande vilão e blá blá blá. Se você quiser saber mais sobre, eu fiz um vídeo todo dedicado ao Aizen. O Ichigo já chega salvando a Rukia. Mas é mesmo porque, porra, o Sasakime, meu mano, sempre desvalorizado, né? E lidando com 3 tenentes, como se eles fossem merda. Não, o Omaeda é merda, né? O Omaeda tá lá por questão política. A família dele é rica, é basicamente isso. A Izane é tenente do departamento de cura. Ela sabe curar. O Sasakime que foi vacilado aí, mano. O Sasakime aí foi o... Aí o Kubo tirou o Sasakime pra merda. É isso, ele não sabia o que fazer daqui 20 anos de história, né? Mas assim, de fato, o Sasakime aí é um furo de roteiro. Ele perdeu humilhantemente assim pro Ichigo. Mas o Ichigo aqui já é nível capitão. O Sasakime é mais foda do que um capitão normal. O Sasakime é pica. Ele perder aquele é zoado. E depois disso, ele enfrenta um dos capitães mais experientes, Kuchiki Byakuya, com a sua Bankai, quando ele ativa agora de verdade o seu modo Hollow, que era algo meio dormente, foi mostrado poucas vezes até então, e agora Mostrado no mínimo 3 vezes de forma explícita. Na parte que ele vira Hollow no treinamento com o Urahara, que ele sai do Bakudou, a máscara, quando ele perde pro range, quando ele ganha do range e depois quando ele empata com o Zaraki. ele consegue ativar e A máscara literalmente aparece aqui no peito dele, protegendo ele de ter morrido pros golpes. realmente ferir um dos capitães, que era considerado o mais elegante e mais forte de toda a obra, que inclusive no início do... Ô Daniel, quem é mais forte? O Byakuya ou o Zaraki? Inclusive a própria obra brinca com isso. Na péssima luta contra o Yami Zero, o Zaraki e o Byakuya ficam um dia... com o outro. É uma merda essa luta. Puta que pariu. O arco da Soul Society fez o Ichigo de gato e sapato. E por isso que Power Scaling Bleach é algo extremamente volátil e que não dá pra julgar. Mas no fim desse arco, a gente vê o grande plano do Aizen. Ele foi o cara que exerceu tudo isso para o seu grande plano. E agora ele vai para o Huecomundo, o ambiente onde... Mas lembrando, né? O Ichigo não ganha do Byakuya. O Ichigo ele não consegue acompanhar o Byakuya com a Bankai dele. Tanto é que, tipo, ele pensa, estou ficando mais lento. O peso da Bankai vai pegando nele. E aí o Hollow toma conta. E mesmo assim, dá um tranco ali no Byakuya, mas não vence. Aí o Ichigo tira a máscara, o caralho e tal. Mas eu iria criticar mais a parte do treino do Ichigo. Porque por mais que seja, pode ser funcional na história, pode fazer sentido, e pode ter até gerado um momento legal da Bankai do Ichigo, poderia ter sido trabalhado de forma mais interessante. Mostrado mais alguns detalhes, preparado isso melhor, para não deixar tão súbito esse momento de treino, entendeu? Eu acho que poderia ter sido melhor aí. Não é um furo, mas eu acho que poderia ter sido bem melhor. Os Hollows estão, é tipo a Soul Society dos Hollows, e ele vai dominar aquela porra, mas ele precisava da Rukia. E ele foi a pessoa que enviou a Rukia para aonde o Ichigo estava e provocou toda aquela situação dos primeiros episódios. Ele sabia que a Rukia ia dar seus poderes pro Ichigo, ia ficar incapacitada, e com isso ele teria acesso a um artefato que o... Não exatamente, era um dos planos de ação dele. Mas não é exatamente isso, não foi tipo casinha. Mas tipo, eu vou mandar lá, vou fazer eles interagirem e dessa interação eu vou conseguir tirar alguma coisa positiva pra mim. Urahara escondeu no corpo da Rukia um artefato que ele precisava. Então a gente vê que o Aizen é esse cara, ele é um mastermind bizarro, um cara que beira... Tem duas Hogyokus, a do Urahara e a do Aizen. Você tem que lembrar disso também. Ele é um deus ex-máquina, porque ele tá 20 passos na frente de qualquer um. E ele foi o cara que provocou tudo isso e já sabia o que todo mundo ia fazer. Depois disso, nós vamos para a saga. E eu acho que isso eventualmente vira um problema na história. Eu não gosto de como o Aizen acaba sendo à frente demais de todo mundo. Até do Gin. Até do Gin ele tá na frente. Isso é muito frustrante. Arrancar. E aí a gente vê o plano do Aizen se desenvolvendo, ele... Gente, são duas Hogyokus. Vocês estão tendo que ler Bleach de novo, galera. Vocês têm que ler Bleach, pelo amor de Deus. Criando O Gyoku é uma pedra misteriosa formada a partir da alma de alguma coisa, um experimento maluco. E ela ressoa com a alma da pessoa e vai dar o desejo dela. Mas você tem que ter uma arma forte o suficiente para vencer a vontade da Hogyoku. Ela é muito meio que um plot device na história. É uma caixinha de Pandora.
Podia ter sido muito melhor trabalhada, no Eco Mundo tinha vários momentos legais para ser trabalhado e o Kubo descartou. Tipo o plot da Orihime, usar os poderes dela. Ela fala isso, para reverter a Rugyoko no tempo e destruir a Rugyoko. O Kubo descarta esse plot, falando que tudo isso que o Aizen fez era só uma distração pra Guerra de Karakura, e é muito frustrante. Pra mim, isso é um problema sério em Bleach nesse momento. Um exército ali realmente que pode combater as 3 divisões da Society. Ele não esqueceu, tipo, ele, literalmente o Aizen fala, não, isso aqui tudo, sequestrar essa menina era uma distração pra trazer capitães fortes pra cá, porque o Ichigo ia vir pra cá. É isso que ele fala. Porém, é nesse arco que tem uma das paradas que mais me incomodou no anime quando eu vi pela primeira vez. Em que uma situação onde... Daniel, se você viu o anime, eu recomendo muito esse mangá. É uns 40 a 50% diferente de muita coisa, tipo a estética geral, falas, acontecimentos. O anime tem muito filler no meio de episódio canônico, muda a fala, muda acontecimento, muda um monte de coisa. Onde os Hollows estão atacando o mundo real, quem aparece para salvar o dia? O pai do Ichigo. E Shin Kurosaki aparece como um Shinigami. E depois é revelado pra gente que ele não é um humano. Ele é um Shinigami que veio aqui pra Terra e ficou aqui que nem o Urahara Kisuke também. E eu lembro que quando eu vi isso eu fiquei extremamente incomodado. Porque primeiramente o design... Você tá... Esse é o momento que todo mundo adorou da história. Mas obviamente alguém não ia gostar. Mas na comunidade todo mundo ama essa parte. Do pai do Ichigo não é algo marcante. Ele é tipo um NPC. E ele com essa roupa e essa marra é muito do nada. Realmente não tinha muita coisa. No cemitério, o pai do Ichigo percebe a diferença do Kon pro Ichigo. O Kon pergunta, você sempre soube que eu era o... não era o seu filho? Ele fala que sim. Ele fala pro Ichigo depois de lutar contra o Grande Fisher que a culpa não é do Ichigo, pra ele não ficar de boa. Quando o Ichigo vai pra Soul Society, ele dá o amuleto pro Ichigo, que protege o Ichigo, inclusive. Tem uma magia no amuleto. Então já na Soul Society, quando o Ichigo é protegido pelo amuleto que o pai dele deu, tem uma magia no amuleto de fato, você já sabia no mínimo aí que tinha alguma coisa errada com o pai dele. Sendo trabalhada pra que esse plot twist acontecesse, digamos assim. Mas Já foi. Como eu falei aqui foi. ainda assim, A pessoa pode não gostar de como foi. Isso é super válido. Mas que, porra, o Ichigo vai sair de madrugada na casa dele, o pai dele aparece, não pergunta onde ele vai, fala, não filho, não precisa me contar, toma esse amuleto, ele vai te proteger. E tem uma magia no fucking amuleto que faz uma bola, uma esfera de proteção. sim, isso nos ajuda a entender algumas coisas. Se o pai do Ichigo é um Shinigami e ele é fruto de um Shinigami com uma humana, então isso explicaria o porquê ele tem tanta afinidade com as habilidades Shinigami e talvez o porquê ele chupou todo o poder da Rukia e obviamente Isso é a parte Queens. Queens que absorve, Shinigami não absorve. era uma coisa que o Aizen já teria previsto, sendo que uma parada que me incomoda é que o pai do Ichigo não era um Shinigami qualquer, não era um cabo que todo mundo ia esquecer. Ele era um dos capitães de divisão. Todo mundo na Soul Society conhecia esse filho da puta. E ninguém falou nada, ninguém reconheceu o nome Kurosaki. Porque isso não é o nome. Kurosaki é o nome da mãe. O nome dele é Ishin Shiba, do clã Shiba, que ajuda eles a entrar na Soul Society. Ninguém sabe quem é Kurosaki. Por isso que foi tão do nada quando o pai dele apareceu como Shinigami. É uma vibe meio tipo, o Minato é o pai do Naruto, mas ninguém falou pra ele esse fato importantíssimo. É a bancada do Aizen, gente. Eu tô falando. Tem um haki do emborrecimento. Todos os vilões de One Piece desaprendem a lutar quando vão lutar contra o Luffy. Tem o discurso no Jutsu. E tem a Bankai do esquecimento, que é a Bankai do Aizen. A gente esquece tudo de Bleach. Como é que pode um negócio desse? Eu também esqueci dessas paradas também. No meu primeiro vídeo de Bleach no canal eu falei um monte de merda. Falei um monte de merda no meu vídeo de Bleach do primeiro canal. Não é que eu boto lá, contém erros. Por isso que eu refiz. Então, todo mundo cai na Bankai, cara. É incrível. Mas apesar desse grande tropeço, na minha opinião, de como o pai do Ichigo foi introduzido para ser um Shinigami e tudo mais, esse arco é um arco bem consistente. Porradaria pura, tem sim lutas que são bem questionáveis, mas power-ups memoráveis, principalmente do Ichigo, e eu não tenho muito o que reclamar dessa saga. Só quando a gente vai para a batalha. Eu tenho. A parte do Orihime ser abandonado é um crime. O Aizen usar isso só como distração é muito descartável. O design do local poderia ser muito melhor, deixou muito monótono.
Eu vou xingar... Porra, o vídeo é pra eu xingar Bleach ou pra ele xingar Bleach, cara? Eu vou falar, narrador não fala mal de Bleach, narrador passa pano pra Bleach, porra. Deixa eu uma piroca, rapaz. Batalha final, onde Aizen está basicamente na sua forma completa, extremamente poderoso, ele conseguiu assimilar tudo e fazer tudo, e finalmente ele vai tentar fazer a chave para alcançar o Palácio Real e virar o novo Rei das Almas. Sendo que é nesse momento que um dos seus parceiros no crime, Ichimaru Gin, o trai, e como esse momento é muito bom, mas fica muito ruim porque o Aizen caga pro Gin. Nossa, que raiva que eu tenho dessa parte. sempre, Aizen já sabia que ele o trairia. Uma merda. E o Aizen saber disso, Uma que merda. ele iria ser traído desde o começo, é uma coisa meio de maluco. Força até aquela parada de o quanto o Aizen sabe de tudo. Isso foi uma parada também que foi bem criticado no meu vídeo do Aizen. E por fim, nós temos a luta Aí não tem o que falar. É isso aí, mano. tão esperada. O maior vilão dos animes shonen contra o nosso protagonista, Ichigo. Aonde Ichigo sai de novo para aquelas dimensões paralelas onde ele treina sem parar, sendo que agora ele passa um tempo considerável lá, mas que na vida real não passa tanto tempo assim, é aquela velha desculpa de roteiro. E quando o bicho chega, ele chega. Na verdade foi um uso criativo, né? Eu também... Pera aí, só deixa eu mutar aqui porque eu vou fechar um saco. Então assim, foi mais uma desculpa criativa, porque é o seguinte, aquele local, quando eles invadem a Soul Society, já é demonstrado que lá faz o tempo passar de forma diferente. É por isso que quando eles chegam pra Rukia, eles achavam que ia chegar no dia X, eles chegam no dia Y, com a execução mais próxima. Porque esse caminho entre os mundos distorce o tempo. Então já tinha sido bem apresentado, tanto é que eles quase morrem lá dentro. Então, já tendo sendo bem apresentado, o Kubo utilizou bem a conexão disso para fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que acaba sendo uma reutilização de um mesmo conceito que ele usou na Soul Society. Para um treino de última hora e tal. Então, por mais que eu goste do que acontece no treino, eu ainda acho que, porra, você tinha que ter, sabe, tinha que ter preparado um fluxo melhor para esses acontecimentos, para trazer uma surpresa com uma base melhor, sabe? Pra evitar tantas críticas. Porque acaba abrindo muito espaço pra crítica, né? Chega diferenciado, ele bota pra foder. O Aizen vira uma borboleta mutante, o que é bem bizarro e até não faz muito sentido com o poder dele e o personagem que ele é. E também então, eles deixaram de mostrar... Aí faz, né? Porque a Hogyoko, ela vai refletir o que você quer de verdade, não o que você quer superficialmente. Então, o Aizen aqui, o desejo que ele queria era transcender a existência. Ele quer ir além de Shinigami, ele quer ir além de Hollow, ele quer ir além de tudo. Então ele tá virando um monstro. Ele está virando algo, né, bizarro, bizonho. E aí, isso não tem nada a ver com o poder dele, de ilusão, até porque ele não gosta da Zanpakuto dele. Essa luta aqui tem um momento muito importante que, olha só, olha como é que a Zanpakuto fica no Ichigo, né? Fica toda enrolada. Você pegar como é que a Aizen Butterfly Mode. Se você pegar como é que fica a Zanpakuto do Aizen aqui, ela fica tematicamente igual ao do Ichigo. Só que existe uma diferença. A espada do Ichigo tá com a corrente em volta no braço dele. A espada do Aizen tá absorvida pelo corpo branco bizarro dele e virou parte do corpo dele. E durante essa luta, ele usa a espada dele como uma simples ferramenta. Assim como ele usa as habilidades dele durante boa parte da história. Então, assim, a espada depois vai sendo absorvida pelo corpo dele. Ou seja, enquanto o Ichigo encontrou a vontade da espada dele e respeitou e se uniu àquilo, o Aizen, ele absorve a Zanpakuto dele, predando ela, né? Ele não entra em contato com ela, ele absorve ela para virar parte dele ali como uma ferramenta. Então esse espaço temático na luta, algumas pessoas comentam, mas não tantas pessoas quanto eu gostaria. Então por isso eu tô aproveitando para comentar para vocês. Então a espada dele perde a identidade da Zanpakuto e vira só uma ferramenta. Por quê? Porque o Aizen rejeita o lado Shinigami dele.
Ele quer virar alguma outra coisa. E é por isso que, inclusive, nesse ponto da história, eu tenho certeza que ele não tinha Bankai. Com o poder dele e o personagem que ele é. E também eles deixaram de mostrar a Bankai do Aizen. A gente nunca viu a Bankai do Aizen. Porque ele não tem. Se o Aizen tem Bankai, ele liberou no Muken. Lá na prisão onde ele tá. Porque é a partir de lá que ele começa a demonstrar uma mudança de sentimentos em relação ao mundo e às pessoas. Tanto é que tem o discurso dele no último capítulo de Bleach, né? Então aqui, ele não tem. Ele não tem. Ah, na novel eu sei, não tem. Na novel, primeiro, tá mal traduzido. Segundo, que é um personagem que ninguém sabe se é filler ou não falando aquilo. Terceiro, que é o espírito de Zanpakuto, todo esse personagem falando isso. Quarto, que ela faz um paralelo. Ela não fala que ele tem. Necessariamente. Você pode interpretar aquilo como um paralelo. Se ele tivesse uma Bankai, seria como o Mugetsu. É muito custoso de usar. Então, mas a tradução tá, tipo, aqui ela fala, a Bankai de Aizen é parecida com o Mugetsu. Acho que fala, tipo, alguma coisa do tipo. Mas tá traduzido com Google Translate, né, porra? Pelo amor de Deus. Cadê os kanjis? Isso é importante. Kubo é maluco dos kanjis, vocês sabem disso. Então, assim, nessa luta, é um paralelo com a luta que o Aizen teve com o Ichigo no início da história, né? O Ichigo para o golpe do Aizen com o dedinho. O Ichigo humilha o Aizen. Tanto é que tem muita gente que gosta. Inclusive, o Marco do Itox Anime ama essa luta exatamente por causa disso. Eu não gosto dessa luta por vários outros motivos. Mas não pela parte da Zanpakuto do Aizen e tal. Eu não gosto dessa luta porque eu acho que não desenvolveu um drama emocional suficiente do Ichigo contra o Aizen. Eu não acho que o final dela é interessante pra forma que a obra estava sendo escrita, com Urahara ganhando a luta, basicamente. Urahara, de fato, tira um... Aqui, sai a parada aqui, pá, tá preso. É frustrante. Então tem muita coisa nessa luta que me incomoda demais. A coreografia da luta no mangá também não é nada demais. E a forma que o Aizen tava lutando foi menos divertida do que ele fazia antes, com ilusões, né? Então atrapalha também. E essa luta seria perfeita pra isso. Mas de qualquer forma, Ichigo vai lá e consegue ganhar dele com uma forma... Nem na luta contra o Rabá o Aizen usa Bankai, porque ele não tem. Se ele tiver, vai ser mudança do anime. Bem épica, essa transformação é bem legal. E de uma vez por todas, ele acaba com o maior vilão do anime. Depois disso, nós temos o arco Fullbring, que é um arco que divide bastante opiniões. Divide opinião, porque se você não gosta do arco Fullbring, você está banido do chat. Tem uma galera que odeia, tem uma galera que ama. E ele é um arco na qual o Ichigo, depois de sua luta com o Aizen, perdeu. Tem o meu vídeo do arco do Fullbring. Eu dei sua lenha também, tá? Ele até a batalha final é ótimo. Ele até o Ichigo receber os poderes é muito bom. A partir do momento que o Ichigo recebe os poderes e tem as lutas, fica uma bosta. Todos os seus poderes. E com isso, ele é chamado a atenção por outro Shinigami substituto que queria ensinar ele a ter os poderes. Assistam meu vídeo desse arco que vocês vão ver como que ele é muito bem feito, mas o problema dele é o final. Poderes dele de novo, aonde ele é introduzido para a trama dos Fullbring, para essa forma alternativa de poder. E é basicamente um arco de desenvolvimento ali. Isso aqui no mangá é uma manji, tá? Eu só acho que aqui no anime ele censuraram. E é onde o protagonista sem poder tá aprendendo. Porque a bainha não, é esqueci o nome dessa porra aqui, da espada do Ichigo, é uma manji também. Dando uma técnica nova, habilidade nova, e com isso ele vai recuperando o seu poder, sendo que, na verdade, esses Fullbring tinham os motivos dele, e eles, na verdade, queriam se voltar contra a Soul Society, e eles se voltam contra o Ichigo e os reforços, e, bom, no fim, acaba com todos eles morrendo na mão dos Shinigamis, e o Ichigo volta com seus poderes. Não são todos que morrem, né, mas a maioria deles. Maioria? 2. Morre o Ginjo, morre o Tsukishima. 3, morre esse doidão aí. Os outros sobrevivem. Mas agora nós vamos para o arco mais importante para esse vídeo aqui. O arco... Tem um furo disso. Você tá falando de furo? Tem um furo nessa parte da história pra mim. Quando os Shinigamis vêm para o mundo real, no arco dos Hollows, dos Arrancas, o Toshiro fica na casa do Ichigo. E o Toshiro era o terceiro tenente do pai do Ichigo. E ele não reconhece o Ishin. Sendo que naquele ponto, o Ishin já tinha a Reiatsu liberada. E talvez estivesse mesmo controlando, né, pra não ser encontrado. Perguntaram isso pro Kubo. O Kubo falou. A ideia de um Shinigami virar um humano pra eles, um Shinigami, é equivalente a uma ideia surtada de um humano virar, sei lá, uma árvore. Pra eles não faz parte da realidade, é alienígena.
Então, ele dá esse motivo. O motivo real é porque é o roteiro, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Esse é o motivo real. Mas aí ele dá essa parada. Ok. Só que aí, no arco dos Fullbringers, quando o Ishin tá junto do Urahara e a Hulk aparece pra liberar os poderes do Ichigo de novo, depois disso aparecem os outros Shinigamis, inclusive o Toshiro aparece lá de novo. E o Urahara e o pai do Ichigo somem, desaparecem. Sumiu. Isso é muito conveniente, é muito chatinho também, é muito decepcionante que eu queria ver eles ali. E era um bom espaço pro Kubo fazer nem que o Toshiro olhando assim falar: essa Reatsu parece familiar, quem que tá aí? E não vê ninguém, vai ter ido embora. Eu acho que esses pequenos detalhes ajudam demais. E o Kubo acabou não colocando por qualquer motivo que seja, mas eu acho que prejudica. Isso é uma coisa que o Oda manda muito bem, é que ele sempre bota essas pequenas referências que vão ser recompensadas no futuro. Final de Bleach, a Guerra dos 1000 Anos, aonde a maioria das pontas soltas e furos de roteiro que eu falei desde o começo aqui são explicadas. Esse arco busca explorar novos conceitos e reutilizar conceitos existentes no universo e agora dar mais ênfase. Pelo menos ele não reclamou do Fullbringer, né? No sentido de, tipo, Fullbringer, a Orihime e o Shed já eram Fullbringers. O negócio aqui, você tem algumas formas de se tornar Fullbringer. Você pode ser atingido por ser vítima de um ataque hollow quando você é bebê, ou ser vítima de um ataque hollow com uma grande pressão espiritual perto de você, ou você acontecer isso com uma Hogyoku perto de você. E você querer o desejo de, né, lutar e tal. Então teve várias formas. O negócio é quando você tem Reiatsu Hollow infiltrada no seu núcleo espiritual, basicamente isso. E se você também tiver, né, um fragmento do Rei das Almas, que aí atrai o Hollow quando está no ventre da mãe e tal. Fazer aí. O plano do Aizen era chegar ao palácio do rei e tomar o lugar do Rei das Almas, sendo que a gente nunca tinha ouvido falar desse cara ainda, e também o nome Esquadrão Zero já tinha sido mencionado, mas ninguém sabia exatamente o que. Foi mencionado umas 2 vezes, 3 vezes antes do arco final, em flashback do Turnback de Pêndulo, no início da obra e depois quando os arrancas aparecem. Acho que são essas 3, eu posso estar maluco, mas no mínimo do Turnback de Pêndulo é mencionado. Sendo que Fala, a fulana, a Rikifune foi promovida ao Esquadrão Zero. Eles são pica. Nesse momento, a gente vê que Quincy's estão começando a aparecer. Sim, Curiosamente, esse Quincy aí é um arranca. Ele tem poder Quincy. Olha que doideira. Porque o Rabá deu esse poder pra ele. Mesma galera ali do Uryu Ishida, aonde é lembrado uma velha profecia de que o Rei Quincy iria ressuscitar. Um homem que foi um grande inimigo da Soul Society no passado e que provocou o extermínio Quincy e o Yhwach. E se você é preocupado com power scaling, é melhor você pular da janela nesse momento. E o Yhwach, assim como o Aizen, ele quer ir até o Rei das Almas e ele não quer tomar o lugar dele que nem o Aizen queria. Ele quer acabar com a Soul Society, basicamente botar a superioridade Quincy de novo na trama. E o momento chave, onde as pontas soltas começam a se ligar, é quando tem um ataque na Soul Society pelos Quincy's e o Ichigo, lutando contra o Yhwach, desperta uma habilidade Quincy. Essa habilidade já foi usada na luta contra o Zaraki. Por um cara que é igualzinho o Rabá. Caralho! Porra. Quando a pessoa lê o mangá de Bleach com atenção, ela tem algumas surpresas. Até então, Ichigo era uma mesclada de tudo. Ele era um Shinigami, que a gente considerava que ele puxou do pai, e ele tinha poderes hollows que até então não eram muito bem explicados. Sendo que quando ele... As pessoas achavam que tinha vindo do fato dele ter tido o processo de holoficação quando ele foi virar Shinigami de novo pelos próprios poderes no treino do Urahara. Essa era a teoria da época. Ele desperta esse poder Quincy, a gente tem o flashback da mãe do Ichigo. A gente já viu, né, que os poderes Quincy se manifestam no capítulo 1, com ele absorvendo o poder, no capítulo do Menos Grande, com ele absorvendo o cérebro e devolvendo, e depois ele passa mal, inclusive. Curioso, né, porque Reiatsu Hollow faz o Quincy passar mal. Não sei se essa parte foi intencional, sinceramente, ou se foi só tipo overload de magia ali que ele tinha absorvido. Depois a gente tem o Yhwach explicando como é que funciona a plataforma espiritual do Ichigo, que é a versão Quincy. E depois, durante a história, né, retroativamente, quando você já conhece as coisas, você vê que o Bloodvein foi utilizado pelo Rabara
E também no treino do Ichigo com os Vizards, o White fala, ele é um impostor. Ele não é o Zangetsu. Eu sou o Zangetsu. E aí como é que o Habarra controla o White? Ele absorve o White. E solta o White. Quem que treina o Ichigo no mundo espiritual dele? É o White. O White que usa Zangetsu, o White que gira Zangetsu, joga, puxa, faz. E o Habarra não faz nada. E o Habarra fica parado. E o Habarra nunca treinou o Ichigo. A única vez que ele treinou o Ichigo foi quando ele foi manifestado por uma espada ali no treino da Bankai. Que é uma Bankai falsa, inclusive, né? A gente sabe que é uma manipulação, é uma representação falsa. E aí o White fala, eu que te ensino a lutar, eu que te salvei, eu que usei a máscara Hollow pra te salvar 2 vezes, eu que lutei contra o Byakuya, se você um dia morrer, eu vou tomar o controle pra você não morrer, que é o que ele faz contra o Ukiyoha. Ele avisa antes, ele avisa tipo 50 capítulos antes que ele vai fazer isso. Ele é um impostor. Eu sou o seu instinto de verdade. Então, já tinha uma trama acontecendo aí. Descobre que a mãe do Ichigo era uma Quincy de sangue puro e em uma ocasião provocada pelo Aizen, que estava testando seus experimentos de Hollows modificados, fez com que ele atacasse Shinigamis. Ela chegou lá para tentar protegê-los, ela é mordida por esse Hollow. Esse cara nunca tinha notado isso, porra, mano, tá literalmente escrito, sabe? Tipo, tá no balão, mano. Tá no balão! Esse Hollow infecta ela e ela consegue matá-lo com a ajuda do pai do Ichigo, que era um Shinigami na época. Eles se apaixonam e com a ajuda do Urahara Kisuke, que era um exilado da Soul Society na época, o pai do Ichigo entrega suas habilidades Shinigami para salvá-la. Basicamente é isso que acontece. Então, isso explica o Ichigo. O nome da Zanpakuto do pai do Ichigo é Engetsu. E aí vem aquilo que a gente falou no início do vídeo. Lembra que famílias reais tem um tipo, ou uma Zanpakuto padronizada, ou uma Zanpakuto que passa de geração em geração? A família Shiba, pelo menos do Ichigo, né, o Ichigo e o pai dele, eles compartilham um padrão de Zanpakuto. Tanto pelo nome, quanto a forma que o poder se manifesta. E a técnica, provavelmente a técnica Mugetsu, o Gitsuga final, é uma técnica da família Shiba. Então, volta ao que a gente falou inicialmente. Ichigo ter seu poder Quincy, que vem da mãe, e o seu poder... O Ishin tem Mugetsu, a gente não sabe se tem um Mugetsu ou algo parecido, mas ele fala, essa é a técnica proibida que você vai aprender. Eu sei que eu vou te ensinar. É o Mugetsu. Só que a gente não sabe se todos os nomes são Mugetsu, se muda do usuário, ou se cada nome é diferente e você tem mais um padrão específico. Isso explica o Ichigo ter seu poder Quincy, que vem da mãe, e o seu poder de Hollow, que também vem da mãe dele. Mas ainda assim, se a mãe dele era tão pica, por que ela morreu pra um Hollow que parecia ser meio bunda, que era lá o Grand Fisher? Porque, no momento que o Ichigo era criança e tudo mais, quando o Grand Fisher apareceu, o rei Iwarbar fez uma espécie de ritual, aonde ele chupou todos os poderes de todos os Quincy's que ainda existiam e concentrou na mão dele para depois redistribuir de maneira digna. E nesse momento, a mãe de Ichigo ficou sem poderes, se tornando uma humana normal e virando papinha do Grand Fisher. E lembra daquela primeira ocasião, quando eles entram na Soul Society e tudo mais, na batalha contra o Zaraki, Ichigo tem uma interação com um cara chamado Zangetsu, que Ichigo considera ser a alma da Zanpakuto dele. E esse cara é todo misterioso e o caralho, e ele força o Ichigo a ir para outros patamares. E nesse momento, a gente vê que esse Zangetsu é muito parecido com Iwarbar. Então, por mais que toda essa trama pareça extremamente forçada... Não é, gente, tá... Não é, mano. Eu sei que ele não falou isso, mas tem gente que acha isso. Cara, como que você consegue achar isso? Se durante a história inteira tá todo mundo falando, esse filho da puta é um impostor. Caraca, nego lê... Ninguém leu Bleach. Essa é a verdade. Ninguém que fala de Bleach leu Bleach. Mas ele não falou isso, tá? Ele falou que, por mais que muitas pessoas possam considerar forçado e tal, ele não falou que ele acha forçado, tá? Só tô usando o argumento pra falar sobre o geral. Ser produto de várias coisas, e várias coisas que tiveram que acontecer de maneira bem específica. No fim das contas, esse vilão final tem a mesma aparência de um conceito trabalhado nos primeiros anos do mangá, que é o Zangetsu. O que poderia explicar que isso não é um furo de roteiro e só um plot que foi muito exaustivamente postergado e trabalhado só agora. Ele foi atrasado em geral, né? Mas você vê as dicas dele desde o início. Assim, ele foi trabalhado mesmo, principalmente na parte do treino dos Vizards, né? Que é onde, antes deles irem pro Ecomundo, que é onde o White fala, ele é o impostor.
Aí depois também tem o Mugetsu, aparece lá, o Yurra criança, né, e tal. Nesse arco, a gente vê também a Capitã Unohana batalhando com o Kenpachi. Afinal, Unohana, antes de ser a Capitã Médica e tudo mais, ela era a antiga Kenpachi e viu no Zaraki alguém que poderia substituí-la. Sendo que na luta que eles tiveram no passado, onde Zaraki era uma criança, ele quase matou ela. E com isso, ele se segurou para não trucidar ela. E nesse momento ela percebeu... Eu vou fazer um vídeo bem legal sobre essa luta. Esperem. É a luta mais underrated de Bleach em relação à simbologia. Ela é muito importante pra você entender muita coisa da obra. Percebeu que ela condenou esse menino. Tem um vídeo no canal secundário onde já falo sobre isso, tá? A uma vida onde ele nunca daria o seu potencial máximo. Mas na luta deles dois, ela fez de tudo pra fazer com que Zaraki despertasse todo o seu potencial, o matando e o ressuscitando diversas vezes. A luta mais importante pra entender o Kubo no MT1, concordo. Pra você entender como o Kubo gosta de botar simbolismo na obra, essa luta é essencial. Para que ele se destrancasse de todas as suas algemas e tivesse o seu poder completo. Tipo, literalmente, assim, vou resumir aqui. Literalmente o que acontece é o seguinte. O Zaraki, ele é castrado pelo Nohana. É isso que acontece durante a história. Ele usa um tapa-olho, que limita o poder dele. Sabe o meme do deixa o cara gozar? É literalmente isso. A versão meme representa muito bem. Porque ele era uma besta selvagem, a mulher aparece, a mulher mostra pra ele outra coisa que ele nunca imaginou que teria, no caso, não é o sexo, no caso é a violência, que alguém lutou de verdade contra ele, e ele, pra não perder essa sensação, ele falou, eu nunca mais vou encontrar isso na minha vida. E aí ele se castra, e ele fica sempre, né, tentando gozar, e nunca consegue. Até quando ele luta contra o Nohana, de fato, e ele deixa que ele vira a Unohana fala, você parece um garotinho. Por quê? Porque o Zaraki, ele fica, eu quero viver essa selvageria, né, essa inocência da luta, vamos dizer assim, né? Eu quero ter esse prazer de novo, eu quero prazer. E ele não luta de verdade por causa disso, porque ele quer ter prazer durante a luta. Por isso que ele bota o poder dele de acordo com o poder da pessoa que ele tá lutando. Ele faz isso inconscientemente, inclusive. Ele botava o sininho no cabelo para as pessoas saberem onde tá, dele fazer barulho, prever os movimentos dele e tudo mais. Ela fala, você parece um garotinho. Porque o Zaraki, ele nunca virou homem. Porque ele ficava se castrando. Ele não tinha a capacidade de aguentar, né, o peso de crescer, vamos dizer assim, né? Metaforicamente. E aí ele luta contra o Nohana. E ele penetra o Nohana, literalmente. Inclusive, pra quem gosta de usar os poemas, tá no fucking poema. Tá lá. Você é a pessoa que eu mais quero penetrar. A pessoa que eu mais quero cortar, mas é o que eu mais vou sentir falta quando se for. Se eu fizer isso. Alguma coisa assim. E aí, quando ele luta contra ela, ele literalmente enfia a espada nela. Fica bem claro que ele enfia a espada nela. Ele finalmente, né, vira um homem de verdade. Ele tem, de fato, uma relação sexual aqui, metaforicamente. Ele é iniciado. A mulher, a mulher como arquétipo simbólico tem muitas vezes a conotação de civilização. Você pega isso, novamente, bingo da live. Gilgamesh, o épico Gilgamesh é numa elite, você vai ver lá a mulher como civilizadora, isso vai acontecer em várias histórias. A garota que vai atrás do bad boy, faz o bad boy virar um garotinho bonzinho, que aí eu posso consertar ele, sabe? A mulher como arquétipo civilizador. O Nohana faz a mesma coisa com o Zaraki, mas de forma mais psicopata, vamos dizer assim, né? E aí ele fica, né? Ele perde a essência que ele tinha do selvagem e ele fica infantil. Ele parece um garotinho, nas próprias palavras do Nohana. Aí depois ele vai lá e penetra ela, vence ela, e ele finalmente tem a relação sexual, que representa, né, amadurecimento. Ele goza. Deixa o cara gozar! Ele goza. E ele nunca mais sente, tipo, ele não fica mais com medo, não vou ter prazer, não vou ter prazer. Ele cresce. Antes ele lutava por prazer. Agora ele vai lutar também por responsabilidade. Que é isso que ele faz durante a luta agora da Soul Society. Que antes ele era só um bandido, filho da puta. Agora ele tá lutando por responsabilidade. E com isso a gente entende por que Zaraki não conseguiu derrotar Ichigo. Isso é o resumo, tá? O vídeo vai ter uns 40 minutos. Se segurou de maneira inconsciente naquela época. E de novo,
pode soar forçado, mas ao mesmo tempo, quando você para pra pensar, por que o autor iria fazer o Ichigo conseguir derrotar o capitão que era considerado mais forte naquela época? Parece algo muito precoce, mas ao mesmo tempo demorou demais até esse plot ser explicado. Então é sempre muito confuso. E é claro, nós temos as famosas lutas dos É o que eu falo, eu concordo na parte do confuso, mas não exatamente com isso. É o seguinte, às vezes o cubo é implícito demais. Em um mangá de 600 capítulos, isso pode ficar complicado. Um mangá de 20 anos, isso fica complicado. A bancada de esquecimento nasce daí, porque ele é muito implícito. Eu acho que alguns pontos ele tinha que ter dedicado mais tempo para alguns tópicos importantes da obra. Não dar de bandeja, mas fazer algumas outras pistas para você sacar, entendeu? A mesma coisa do Ichigo. Pô, síndrome do sobrevivente, o caralho. Mas a gente não vê um momento do Ichigo no íntimo dele. A gente não vê o Ichigo sozinho, intimamente, durante a história. Ele sempre tá com alguém. Então a gente não consegue ver direito o drama do Ichigo interno. A gente vê isso metaforicamente com os Zangetsu. Da cidade que chove, o caralho. Mas a gente não vê o Ichigo sofrendo sozinho pela culpa dele. A gente vê alguns momentos básicos, raros, que a galera gosta, tipo no cemitério e tal. E a galera gosta exatamente porque desenvolve o personagem. Na parte dos Fullbringers desenvolve pra caralho a parte dele tendo surto, chorando, falando caralho, por favor, para com isso, eu não quero. Mas eu acho que pra essa parte, pra entender o Ichigo mesmo, faltava mais. Eu acho que é por isso que ele divide muitas pessoas, de gostar ou não gostar dele. Escolhidos do Yhwach lá contra a galera da Soul Society. E essas lutas especificamente, na minha opinião, foram muito difíceis de eu considerar elas críveis, porque esses caras já eram um absurdo de forte. Sendo que aí, sem parecer que os Shinigamis iam lá, conseguiam botar mais uma marcha e conseguiam bater de frente. Quando finalmente... Ou não, né? Que na primeira... todos os Shinigamis morrem, perdem, são humilhados. Porra. Todo mundo perde a Bankai. Vários Shinigamis já. O Kira toma um shot. O Shinji é explodido pela Bambieta. O Kumamura vira um cachorro. Um monte de capitão morre. Ou toma um sacode sinistro. E perdem. O Kensei morre. O Rose morre. A galera toma um saco sinistro. Tipo. Então assim. E a divisão zero, inclusive, também no mangá, ela é humilhada no mangá. É humilhada, é revoltante. Isso é um puta defeito do arco final. A divisão zero, no arco final, ser tratada como lixo é muito ruim, é revoltante. E é isso que faz muita gente odiar o arco final de Bleach. É como a divisão zero foi destruída. Mas no anime ficou muito melhor. Dá pra ser melhor, na minha opinião, mas corrigiu boa parte das coisas. Os caras morrem off-screen, né? A divisão zero morre off-screen no mangá, pô. Que merda é essa? Então assim... A Soul Society toma um pau. Eu não sei como eles tiram outra marcha, todo mundo toma um pau. Até na luta desses caras aqui, eles tomam um pau, eles ganham da Divisão Zero. Mesmo no anime que corrigiram, eles ganham da Divisão Zero. E depois precisa de 4... Mano, precisa do Zaraki, do Byakuya, do Toshiro, do Hitsugaya e de 3 Vizards pra derrotar o Gerard, porra. Não é exatamente uma marcha, sabe, nova. Foi muito poder bruto e estratégia. O Mayuri com o Pernida foi muito estratégia, foi muito foda a luta dele. A do Kyoraku eu gosto muito. Tem gente que zoa, ele usou a Nanau pra ajudar ele. Mano, que se foda, o cara é o comandante, ele tem que usar estratégia mesmo. E o do Urahara, né? O Urahara era brabo. Então, basicamente não derrota, porque, enfim. Então assim, eu não acho que eles... não deram uma marcha não, eles deram marcha ré e se fuderam pra mim, eu acho. Parecia que os Shinigamis iam lá, conseguiam botar mais uma marcha e conseguiam bater de frente. Quando finalmente parecia que eles iam ser derrotados, não, essa é só meu primeiro nível, agora tem meu segundo nível, doidão. E aí... a gente já viu do próprio Ishida usando isso no início da história, e depois no Ekumundo, o Kyuji utiliza uma técnica, né, o Esclavarai, depois ele usa, não sei se ele vai usar a Bankai Quincy, mas ele fala que a versão antiga do Ishida é uma versão ultrapassada. E o Souken é um incrível tradicionalista do passado. Ou seja, o Kyuji conhece o avô do Ishida. Só que o Kyuji, ele tá há 200 anos no Reino das Sombras. Como é que ele conhece o Souken? Aí fica... E como é que o Souken tem a notação de tudo que aconteceu no passado? O Souken viveu com eles durante algum tempo dentro do Reino das Sombras. Souken estava na Primeira Guerra da Sangrenta.
Mano, quando vocês começam a ver as entrelinhas de Bleach, o negócio fica louco. Não é furo não, tá lá. O Kyuji reconhece o Souken como um cara muito foda e um tradicionalista. E é por isso que ele não se deu bem com a gente. E aí o Souken faz o quê? Vai pro mundo humano. Foge. E o que ele fala? Tudo que o Souken fala é contra o Rei das Almas, é contra a ditadura Quincy. Porra. Lá, e com muita dificuldade eles ganhavam de novo. E aí, não, tem o meu terceiro nível, filha da puta. E no fim, fica um negócio tão grandioso que, na minha opinião, quando eu tava lendo o mangá, eu não conseguia acreditar que aqueles caras estavam conseguindo ganhar desses malandros com 1 milhão de power-ups. Isso foi um power scaling que foi ficando muito doido. O que é que a guarda do rei, também quando a parte do Rei das Almas, é meio apelona mesmo. Fazia parecer que as lutas não estavam em pé de igualdade, mas no fim eles ganhavam, porque eles são os mocinhos. E até mesmo... o Mayuri também conheceu o avô do Ishida, tá no início da história. Inclusive destruiu o corpo dele, por isso que o Ishida fica puto. Um conceito interessantíssimo que foi abordado muito nesse arco, que é o Rei das Almas, não foi tão explorado assim. Ele é basicamente um cadáver que ficava alimentando a sua society inteira, mas a gente não teve um flashback de como ele era no passado, o que ele fazia, por que ele é tão forte, por que ele chegou a esse posto. Isso... Eu entendo o que o fã quer, eu também quero. Mas ele ser uma pedra fundadora do mundo não precisa ter necessariamente uma explicação. Tá lá. Se tem uma explicação é legal, e depois a gente vai ter. Mas o próprio Aizen fala dele que aquela coisa, como é que você pode tolerar isso? Todo mundo vê o Rei das Almas como uma ferramenta, né? Uma pedra, tem que manter ele aí. Tanto é que pelo Ichigo ser Shinigami, Hollow, Humano e Quincy, ele é um substituto. E é por isso que o Kyoraku começa a ficar desconfiado do Ichibei. Tem até cenas extras no anime disso, mas o mangá também tem. De que o Ichibei não tá com boas intenções. Que o plano do Ichibei é pegar o Ichigo e botar no lugar do Rei das Almas. Como substituto. Pra ele ficar lá preso pra sempre como um pilar do mundo. E aí, tanto é que o Kyoraku vai no mundo real, dá um cartãozinho pra cada um dos amigos do Ichigo e fala: pode ser a última vez que você vai ver o amigo de vocês. Só que aí todo mundo acha que ele tá falando da guerra. Mas pelas falas anteriores dele, que ele fala: esse Shibei, eu acho que ele tá... Aí a Nanau fala: o quê? Ele, não, nada não. Foi algo bem frustrante, na minha opinião. Então o que a gente consegue perceber aqui é que existem sim furos de roteiro em Bleach, sendo que todos eles têm uma explicação crível em um momento que parece atrasado demais pra obra. Porque quando... Ok, isso eu acho válido, que muita coisa veio muito depois e dava pra ter sido construída melhor. Eu concordo com isso. Eu já falei, acho que a sutileza em Bleach às vezes é sutil demais. Eu digo que o Aizen é o maior vilão dos animes. Muita gente não compreendeu isso, mas eu não tô falando que ele é o melhor. Como eu já disse em outros vídeos, na minha opinião, tem melhores vilões shonens do que ele. Mas ele é o maior porque nenhum outro vilão durou tanto em uma trama e nenhum outro vilão foi tão influente na trama de um protagonista que nem o Aizen. O Aizen literalmente influenciou o nascimento do Ichigo e os eventos principais da vida dele, como o encontro com a Rukia. Isso não é teoria, isso é canônico, está explicado lá. Mas o Aizen não queria que seu Hollow lutasse contra a mãe do Ichigo. Foi o que aconteceu no momento e ele falou: deixa, vamos testar essa porra. Não é como também se ele diretamente... Foi isso mesmo. O Touzen falou: devo acabar com o plano? Aí o Aizen: não. Bora ver o que vai rolar. Te falou: não, essa Quincy se apaixonou por esse Shinigami, eu vou deixar o Hollow caçar ela pra ele implantar as células e aí crescer um moleque ou influenciar a vida desse moleque. Também não é assim. Mas de maneira indireta, ele sim influenciou no nascimento do Ichigo. E o que ele queria com todo aquele show, na verdade, era a Rukia e o artefato que ela tinha dentro dela. Como ele sabia que a Rukia ia entregar os poderes dela pro Ichigo... Mas... não era necessariamente isso que ele precisava fazer, entregar os poderes do Ichigo. Tanto é que isso foi contra os planos dele. Porque quando ela entrega os poderes pro Ichigo, o Urahara faz um Gigai especial pra Rukia pra transformar ela em humana pra sempre e selar Rugyoko dentro do corpo humano dela pra que ele nunca pudesse ser encontrado de novo. E nem absorvido. Então a Rukia entregar os poderes pro Ichigo foi algo que saiu do controle do Aizen, porque o Urahara interferiu e botou o Gigai pra selar a Rugyoko. O que o Aizen queria ali, quando ele manda a Rukia pro mundo humano, provavelmente deveria ser interagir com o Ichigo, de alguma forma, ver o que ia acontecer, e como ele já tinha a Soul Society no controle dele, por causa da Central 46, ele ia dar
o momento da execução dela não precisava ser necessariamente ali, entendeu? Podia ser qualquer momento, porque tá tudo no controle dele. Ele só mandou ali pra ver a interação e ver o que ia reagir. O White dentro do Ichigo, né? E a Rugyoko na Rukia, e ver se podia extrair de alguma forma e tudo mais, dos experimentos dele. Mas o Urahara interfere e bota o Gigai que ia selar a Rugyoko. Como ele sabia que ela ia ficar sem poderes e propensa a ser pego aquele artefato? Ele não sabia. Tanto é que ele poderia pegar o Rugyoko dentro dela e podia fazer a qualquer momento. Acho que o povo também leva a fala do Aizen de saber de tudo muito a sério, sendo que na própria obra é mostrado que ele constantemente manipula a verdade, e ele mesmo admite isso. Pois é. Ele fala, se você não acredita se você acredita no que eu falo agora, se você acredita no que eu falei no passado, por que você não acredita no que eu falo agora? E se eu mentir lá, o que me impede de mentir agora? Ele tem esse diálogo com o Ichigo. Aí sim a gente pode discutir. E o outro furo de roteiro grande que as pessoas falam é esse projeto Ichigo, dele ser um mesclado de várias habilidades que existem no mundo e tudo ser explicado por essa história de passado turbulenta. Não, mas isso aí é explicado durante toda a história. A construção do Ichigo como um ser completo, que é o Mitama, né? O Ishirei Seikon, o fato de que todas as almas nessa vertente do budismo e shintoísmo é composta de 4 almas. A alma selvagem, a alma calma, a alma da fortuna ou do destino e a alma mágica, encantada. A selvagem é a Hollow, a do destino fortuna Shinigami, a calma é a humana e a mágica ou mística é a do Queens. Então, o fato do Ichigo ser as 4, isso tem Magatama, tem Shin Megami Tensei, tem um monte de coisa. Sabe o olho do Naruto, o olho do Sasuke, o Sharingan? Aquilo é uma Magatama. Aí você vai ver que cada uma tem uma cor específica, que inclusive é a cor do ritual que o Ichigo faz no Palácio das Almas, que é o Irasuzano. Então, se a gente pegar aqui, ó, cadê? Se a gente pegar aqui, cadê? Cadê a imagem? Ninguém vai me dar uma imagem dele no treinamento, não? Aqui. Quando você vê isso aqui, olha só. Tá vendo aqui, né? Amarelo, azul, verde e vermelho. Magatama é isso aqui. É antigaço, né? Aí se você botar Ishirei Seikon, não lembro como é que é a pronúncia certinho. Ishirei Seikon é Shikon, Ishirei Shikon. É esse termo aqui, que você vai ver que tem um monte de putaria. Olha só. Mitama. As 4 Mitamas do Ishirei Seikon. Tá aqui, ó. Mitama. Você vai encontrar, inclusive, meu post no Twitter mostrando sobre isso. Amarelo, azul, vermelho e verde. Amarelo, azul, vermelho e verde. Amarelo, azul, vermelho e verde. Então, isso mostra que o Ichigo é uma pessoa completa. Virou uma alma completa. E por ele ser uma alma completa, ele é análogo ao Deus das Almas, logo pode ser usado como substituto. Muito atrasada para ser contada. O que parece que o autor só pegou coisas e tentou explicar agora nesse arco final para as coisas fazerem sentido. Mas ao mesmo tempo, conceitos chaves para essa trama fazer sentido no futuro foram introduzidos no começo do mangá. Como, por exemplo, o Ichigo pegando todo o poder da Rukia. E o meu vídeo, hein? Porque ninguém falava isso na internet, no YouTube brasileiro antes de aparecer. Eu vou cobrar, hein? Vou cobrar direito autoral. A gente depois descobre que isso não foi uma habilidade de Shinigami vinda do pai dele, e sim uma habilidade Quincy de puxar toda a energia espiritual. Pô, o cara me beitou o vídeo inteiro, porra. Ô, Daniel, você me fez ficar quase 2 horas conversando com você no vídeo, sendo que no final você vai comentar tudo que eu comentei, porra. Pra ele. E Quincy é um conceito que foi introduzido desde o começo. Então será que tudo isso foi pensado? Mas por que demorou tanto para essas pontas serem amarradas? E essa é uma das paradas mais fascinantes de Bleach e que só funciona pela grandeza de seus vilões. Se o vilão de Bleach não fosse o Aizen, fosse um cara qualquer, nunca que esse roteiro seria passado. Se o Arbar fosse um cara qualquer, nunca que esse roteiro passaria. Assim, vamos ser sinceros, né? Existe um preconceito com Bleach.
Porque se fosse essa mesma. Tudo que eu falei, toda a construção que eu falei, todos os detalhes, todos os simbolismos, toda a mitologia, todos os momentos, todas as falas, todas as cenas acontecessem em qualquer outro mangá, o povo ia pagar muito pau. Mas existe um preconceito enorme com Bleach. Porque, sim. O anime fez um desserviço. O final teve muita coisa zoada, tipo a Divisão Zero, que atrapalhou muito a obra. E gerou uma raiva, né, de tudo. Muitas coisas, muitas promessas não foram cumpridas. Né, o Kubo vacilou várias vezes. E aí isso meio que apagou todo o resto. Sendo que eles existem e são icônicos por um motivo. Então, no fim, assim como qualquer anime que se estende por um grande período de tempo, obviamente terão furos de roteiro. One Piece tem, Naruto tem, vários Battle Shonen sofrem com isso. Mas esses pontos principais que servem para explicar as habilidades e o desenvolvimento do protagonista, que é a peça mais importante da obra, e várias tramas importantíssimas em volta, fazem com que eu dê ali o braço ao Tite Kubo e fale: irmão, tu pensou na porra toda, mas você é gênio demais e quis fazer tudo no seu tempo, que nem um doido. Eu não sei, de maneira... Ele é muito artista, cara. O Kubo é muito artista. Ele vai aqui, porra, que eu vou fazer o poema aqui, cara. O primeiro livro... Vocês quase sabem que foi a primeira obra publicada do Kubo? Aquele lá dos zumbis, não. A primeira obra publicada do Kubo é um livro de poema, cara. Aí você vê a dificuldade da situação, mano. Então, assim, tem muita coisa que tá fora da obra no sentido... Ele tinha intenção, mas ele não aplicou na obra, o que não é algo positivo, né? Tipo, a parte da Anohana com Zaraki, tem num teatro que o Kubo escreveu só a parte da Anohana com Zaraki pra essa peça de teatro. Já tem maior spoiler da relação deles. Só que isso não conta pra obra, porque não tá na obra. Você entende que é a intenção do autor... mas não é um spoiler, porque não é um foreshadow, porque não tá na obra, entendeu? Você tem a capa, tipo, os folhetos desse teatro que vinha no DVD lá, tem um monte de coisa que já mostrava da Anohana, da Yashiro, já tá tudo lá, tipo, a intenção já existia, até no próprio, né, a Yashiro, no arco da Soul Society, o Zaraki olha pra espada, e aí ele lembra, e aí Yashiro aparece do nada, ele fala, qual é seu nome, de onde você veio, ela engatinha e bota a mão na lâmina toda ensangrentada dele. É basicamente um spoiler disso aí também, né, um foreshadow. Objetivo, eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que chegou no final e o autor falou, irmão, pô, fudeu, tem que explicar uma porrada de coisa. E o arco também final ele foi acelerado, né? Ele era pra acabar, tipo, entre aspas, 2 anos, acabou em 1. Porque o Kubo ele queria acabar com a obra logo, a Shonen Jump falou, não, cara, pode fazer no seu tempo. Ele falou, não, cansei. Cansei dessa porra. Tendão rompido e o caralho, isso aqui. E aí vacilou, não tem como negar, vacilou. Pegar coisas e viu que fazia sentido, porque eu acho impossível um autor ver tanto no futuro assim. Ainda mais falando de indústria de mangás e como ela... É que ele não viu no futuro, né? É igual eu falei, tipo, eles planejam os pontos principais da história desde o início. O Ichigo ser um híbrido tipo, faz parte da proposta. O mundo de One Piece, eventualmente, sei lá, afundar, ou como a headline funciona, faz parte da proposta, porque tá muito associado à identidade da obra. Então, tem muita coisa que a galera já sabe. De como é. Então, o negócio é que eles administram isso pra durar o quanto tiver que durar. Mas todas essas bases já foram planejadas do início. Existe todo... Eles passam o quê? 6 meses a 1 ano, eu acho, planejando essas coisas. Design de personagem, o roteiro geral, as intenções e tudo. Existe todo um trabalho nisso. Os caras não pegam o mangá de uma semana e começam a fazer na outra. Depois que eles são autorizados, né, eles passam um tempão. O one shot de One Piece foi rejeitado 3 vezes. Foi aceito na 4ª. Bleach foi rejeitado... dizem que foi rejeitado 1 vez. Só que é complicado essas informações e tal, mas enfim, acabou que mudou muito também do one shot. Normalmente muda muito. Naruto, mesma coisa, mudou pra caralho do one shot. Isso é normal, porque depois eles pegam aquilo que é pra mostrar que eles sabem fazer pros editores-chefe, e aí depois eles passam meses refinando aquilo, transformando em um produto com a ajuda dos editores que eles vão ser encaminhados. Muda a cada ano e a cada momento. Mas essa parte de Yu Hakusho, então, ninguém sabe. Tipo, essas histórias que estão por aí, ninguém sabe de fato. Mas eu acho que é possível. Apesar do que o one shot de Bleach tem muita coisa diferente de Yu Hakusho.
nunca vai entrar com uma obra achando que ela vai durar pra sempre. O maior exemplo disso é One Piece. O Oda achou que One Piece ia durar só 5 anos e tá durando mais de 25. Então, como o mangaka de Bleach teria tanta certeza que todos esses conceitos que tiveram suas pontas amarradas no último arco iria durar por tanto tempo, ele conseguiria fechar essa história. Mas ao mesmo tempo, por que Zangetsu tinha aquele visual? Por que Ichigo já apresentava habilidades Quincy desde o começo? Por que o Ichigo já apresentava habilidades Hollow e a gente não contestou o porquê? Isso... Essa é a teoria da época, como eu falei, é por causa do treino do Urahara. Essa era o que as pessoas acreditavam como verdade. Que dá um nó fudido na cabeça. E eu acho que isso que faz Bleach ser tão fascinante. Porque no fim do dia, ela é uma obra divertida. Não é tão comprometida assim em ser uma obra perfeita. E no fim do dia, ela explicou os seus principais pontos e, na minha opinião, de forma legal, de forma coerente. Demorou demais? Sim, mas no fim... ela fez. Então, como eu disse no começo do vídeo, o que você acha? Você acha que Bleach é uma obra toda remendada, onde o autor não sabia porra nenhuma que ele estava fazendo, ou o Chichikubo tá provando que ele é um gênio fudido que ninguém deveria contestar? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre. Vamos lá. Dá pra ver que ele tem carinho pela obra, isso é muito importante. Caiu na bancada do Aizen em alguns momentos. Alguns pequenos momentos. Mas eu não achei que foi um vídeo ruim. A gente fala muito, eu falo muito, mas eu não achei que foi um vídeo ruim. Ele trouxe pontos relevantes, cometeu alguns erros pontuais, mas ele não desrespeitou a obra. Ele não falou que Bleach é uma merda por causa disso. Ele falou, cara, isso aqui me deixou assim, entendeu? Então, vídeo bom, não foi ruim, vou mandar pra vocês. Coitado, eu falei, a gente vai entrar no Macau pra eu cobrar ele agora o sangue vai rolar, eu cobrando ele aqui ao vivo com vocês. Mas, pô, fiz o cara esperar 2 horas pra entrar na cal. Essa gomoda aí, ó. Se inscreva no canal do cara, ele tem vários vídeos legais. Foi muito gente boa comigo e o vídeo foi bacana. E eu concordo com o que ele falou aqui no final. O que torna Bleach fascinante é o fato dele ser Bleach. Ele não é One Piece, ele não é Naruto, ele não é Hunter x Hunter. Ele é ele mesmo. A forma que o Kubo escreve tem as peculiaridades dele. O cara gosta de fazer mistério, o cara gosta de botar simbologia, o cara gosta de botar coisa debaixo do pano. Ele falou em entrevista, pra mim, existe valor em você encontrar uma flor escondida no concreto. Essa é a mentalidade dele de escrever a história. Não quer dizer que é melhor nem pior, só que pessoas diferentes vão reagir de formas diferentes a essa história. Então eu concordo 100% com o que ele falou aqui no final, que a graça o que torna Bleach fascinante pra mim é o fato de a cada releitura você entender coisas que estavam no início da obra e de forma óbvia, mas você não percebia quando você passava pela primeira vez. Por isso que eu tento fazer meus vídeos de forma didática pra mostrar e a fundo em tudo, porque o Kubo, ele não é só um mangaka. Ele, antes de ser mangaka, ele é tipo calígrafo, poeta. Isso muda muito a forma que ele interage com as coisas. Então, não, a obra não vai ter megas contextos de exposição explicando tudo. O mundo de Bleach não é o foco. Eu amo o mundo de Bleach, eu queria mais, mas não é o foco. Foda-se o inferno. Foda-se tudo. E o mundo do Kumamura, o mundo da besta. Foda-se o mundo das bestas. Porque o foco não é esse. O foco é o Ichigo. E o drama dele. Porém, isso é prejudicado pela forma que o Kubo escreveu a história com vários personagens e não deixou a gente adentrar na mente do Ichigo de fato. Pra entender o drama dele. E aí ele vira um personagem muito distante do leitor. E abre espaço pra ter esse abismo de percepções sobre o personagem e sobre a obra em geral. Porque todo mundo tá acostumado à obra que tem muito o Shonen Jump, né? O mundo foda, que é o mundo e o poderzinho. Mas o poderzinho de Bleach é meditação e reflexão. E simbologia. Dá um baque. Então Bleach tá na revista errada, na periodicidade errada. É pra ser uma revista mensal, podia ser shonen mesmo, mas Bleach começou a nova tendência, depois dos anos 80, das obras sanguinolentas. Seinen, não seinen, mas sangue normalmente está associado a seinen por causa da violência gráfica e classificação etária. Porque antes, com os anos 80, com Hokuto no Ken, era violência, cérebro voando, mas depois houve uma limpeza disso. E você pega Dragon Ball, One Piece, tudo muito limpinho ali nessa época e tal. Até Rurouni Kenshin tem um sangue ali e tal. Aí volta Bleach do Big Tree, é sanguinolência, mano, é jato de sangue, caralho, braço voou, corta a cabeça do bicho. E aí isso serviu de inspiração para essa nova onda que chegou, com Jujutsu, Chainsaw Man e tudo mais, é a mesma estrutura. Garoto acaba recebendo o poder dos monstros que ele enfrenta de alguma forma, e no mundo, né, moderno, vamos dizer assim, né, onde você vai ter muita violência. É só uma base. Eles vão mudar das formas deles e ter a própria identidade. Mas você vê as inspirações por aí, sabe? Então, e o Hakusho
Tem tanto sangue assim? Não sei, não igual a Bleach. Mas você só, tipo, o nome disso é o Zeitgeist da época. É toda a cultura. Você pega a Bleach, a opening de Bleach, é mó jovem, os caras com capuz e tal, pichação, viveu a adolescência aqui de forma meio rebelde. Então, é o sentimento da época. É os anos 2000 ali, é skate, o caralho, skate, skate. Eu vou skate, skate, que ela não vai skate. Sabe? É isso, mano. É chorão, porra. Então. E como você ajuda tudo isso com um monte de misticismo asiático e simbologia do caralho, sabe? Então acho que isso torna Bleach especial. Não é para as pessoas esperam que o Ichigo ou Bleach sejam como One Piece, ou como Naruto, ou como outras obras. Mas nenhuma obra pode ser outra obra, ela tem que ser ela mesma. Você pode preferir um estilo ao outro, mas protagonista de objetivo interno existe, protagonista introvertido existe, protagonista sem objetivo exagerado existe, histórias focadas em drama, em mundo, em personagem, tem todos os tipos. Só que o público shonen tende a gostar de uma coisa por ser, em geral, mais infantil, né? Tem que gritar na cara que vai ser o rei das almas, senão não vai ser bom. Enfim, gostei muito aqui do que ele falou no final do vídeo. Eu acho que perceber isso com Bleach faz você ver muito mais valor na obra, porque o Kubo, nesse quesito de simbologia e deixar coisas escondidas para serem encontradas, é o melhor para mim. O Oda consegue fazer muito disso com relação e trama. Mas. E é brincadeira de palavra, referência, um monte de coisa. Mas eu acho que nessa parte de simbologia, de você ver como aquilo tem uma parada mais profunda por trás, o Kubo é o melhor. Do Big Tree. Cada um tem a sua característica. E é muito bom nela. Só que as pessoas tentam julgar cada uma das obras do Big Tree como se fosse a outra. E isso não dá certo. Então, por isso aí, gostei do vídeo. Alguns errinhos pontuais, mas nada demais. Eu mesmo fui vítima desses erros, então se inscrevam no canal do Inferno de Dante. Ele tem outro vídeo de Bleach que ninguém me mandou ainda, que depois você tem que me mandar pra eu ver e fazer mais um vídeo de 2 horas, beleza? Então, agora eu vou te cobrar. Vou te cobrar ao vivo. Tá na hora. Bora lá.